Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Carlos Batista. 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Vamos até às 19h30 com muitos assuntos que serão debatidos no programa de hoje. E pro Fala Galera, torcedor bugrino, você aprova o empréstimo de Bidu ao Corinthians? Guarani queria vender os seus direitos, mas o Corinthians quer por empréstimo. E aí, você aprova? E para os pontepretanos, torcedor pontepretano, o Eliel pode substituir a vaga deixada por Luca. Então é isso aí, né? Para o bugrino, você aprova o empréstimo do Bidu para o Corinthians, e para o torcedor da Ponte, se o Eliel pode substituir o Luca, que foi para a Tailândia. 97102-1493. 97102-1493. Mande pra cá mensagens de áudio aí, 40. Mande áudio. 50 mande áudio. E mensagens de texto curto também, e assim você dá oportunidade para que mais ouvintes, mais torcedores possam participar do programa. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Antônio Lupe, 174. Oi, Lupe, boa tarde para você. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a você e a todos que acompanham o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Além das pautas do programa, nós também vamos atualizar o noticiário de Ponte e também do Guarani. A Ponte, que ainda, mesmo com o imbróglio jurídico envolvendo o volante Wallison, o Cruzeiro acaba de anunciar a contratação oficial do ex-jogador da Ponte Preta. Também vamos falar da reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem à noite, com o principal assunto, a possibilidade da Arena junto com parceiros. Já pelos lados do Guarani, nós vamos falar sobre a renovação de contrato de Diogo Matheus, que conversou com os jornalistas, e a negociação envolvendo Corinthians, Guarani e Bidu, que deve ter um desfecho feliz para o Corinthians. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde a todos, um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos às pautas do programa de hoje. Eliel pode substituir à altura o ex-artilheiro Luca? Difícil responder essa pergunta, hein, Batistão? Difícil, é garoto ainda, mas tem potencial. Aliás, um potencial gigantesco. Vai ter que entrar na arena e só lá a gente vai ver. Repito, tem potencial. Agora, substituir o Luca não vai ser uma tarefa fácil. Bom, de qualquer maneira, vamos torcer para que o Eliel dê conta. E sobre a aprovação do empréstimo do Bidu ao Corinthians, provadíssimo, desde que seja um bom negócio para o Guarani. E bom negócio não é permuta não, viu, Guarani? Viu, Corinthians? É dinheiro. O Guarani precisa de grana. Pode até entrar um jogador na parada, mas precisa vir dinheiro, porque o Bidu é um jogador de um bom nível. Se vai dar certo no Corinthians não é problema nosso,
Mas que ele tem qualidade, tem. Mas sem permuta, hein, Batistão? Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Oi, Gleger, um abraço, boa tarde. Alô, Carlos Batista, um grande abraço para você, um abraço pro amigo da Bandeirantes. Olha, Batista, para falar aí das pautas do programa. Eu acho que o torcedor bugrino tem que aprovar sim, tá? Esse empréstimo do Bidu. A gente sabe da visibilidade que tem o Corinthians e provavelmente pela qualidade e por tudo que tem o Bidu mostrado aí nas últimas temporadas, inclusive com o título da Série B este ano com o Cruzeiro, para mim tem tudo para dar certo no Corinthians. E pro lado da ponte, se o Eliel pode substituir o Luca, Batista, é muito cedo para dizer isso, né? Claro que seria uma boa alternativa, claro que se ganhasse uma oportunidade, poderia aí amanhã ou depois se tornar até mais do que o Luca foi pela sua representatividade perante a torcida da Macaca, mas eu acho que é muito cedo ainda. Daria uma oportunidade no elenco, né? E colocando o Eliel gradativamente, esse menino que tem muito talento e um futuro extraordinário pela frente, Batistão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Batista, pautas interessantes, pautas polêmicas. Aprova, o torcedor do Guarani deve aprovar a ida do Bidu por empréstimo. Bom, primeira coisa que a gente tem que dizer é que toda a expectativa girou em torno, e até falava sobre isso o Pastana, de um patrimônio do clube. Hoje eles mudaram para um ativo do clube, onde o Guarani pretendia fazer dinheiro para melhorar o seu caixa e para, de uma maneira mais tranquila, administrar aí pelo menos o seu primeiro semestre de 23, que vem aí. Dá uma complementada no orçamento, enfim, quando é feita a previsão orçamentária, sempre ali é colocado um valor, e normalmente não é baixo, de venda de jogadores. E o Bidu já esteve a pique de ser vendido para o Cruzeiro, não foi vendido, foi devolvido. O que o Guarani levou na transação do Bidu com o Cruzeiro? Ninguém sabe. Mas o Cruzeiro comprou uma parte. Não comprou parte alguma. Qual é o percentual do Guarani hoje? Em que termos vai ser realizada essa transação de empréstimo para o Corinthians? Aviso aos navegantes. Quando o Bidu foi para o Cruzeiro mandou para o Guarani o Matheus Pereira, que aliás foi muito bem, hein? Foi muito bem, andou marcando gols, andou dando boas assistências, mas não estava sendo aproveitado lá, veio para o Guarani e virou titular. Foi tão bem, mas tão bem, que tinha a cláusula. Olha como que os nossos clubes são reféns daqueles que têm uma maior representatividade, pelo menos financeira. Olha como que era a cláusula. O Matheus Pereira está indo, o Bidu vem para cá, o restante a gente desconhece, mas ambos por empréstimo. Só um detalhe, se aparecer um negócio aí para o Matheus Pereira fora do país, o Guarani tem que liberar imediatamente, sem nenhum ônus para o Cruzeiro e nem para o jogador. Apareceu um time de Portugal, que levou o Matheus Pereira embora. Então o Guarani ficou seu Bidu, que estava no Cruzeiro, e seu Matheus Pereira. Aí correu atrás, foi competente, trouxe o Jamerson, que pelo menos nesse ano que está se encerrando de 22, foi melhor do que o Bidu e do que o Matheus Pereira. Mas não é toda hora que o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Então o Guarani ficou, repito, sem o Bidu e sem o Matheus Pereira. Vejam como é polêmico isso. Agora ele vai ser emprestado para o Corinthians, mas quanto vai entrar? Quem que o Corinthians vai mandar para o Guarani? Quem que o Corinthians libera para o Guarani para fazer uma compensação, se não financeira, em nível de permuta de empréstimo? Porque existe permuta de empréstimo. Olha, ele joga um ano aqui, os meus 2 ou 3 jogam um ano aí. Depois a gente vê o que faz, o passe está estipulado. Ou os direitos econômicos, hoje na linguagem correta. Então é difícil dizer se concorda ou não, sem ter os termos, sem ter os números.
Vai emprestar de graça? É só para o Corinthians pagar o salário? Não, o Corinthians vai mandar 3 milhões para o Guarani. Eu não sei, eu tenho que esperar, não é muro. Eu não conheço, eu não tenho informação de qual é o modelo de negociação. Então não dá para dizer se eu aprovo ou não. Não dá. Sinceramente, não dá. Até que alguém venha a público e diga em que moldes foi realizada a transação. E quanto ao Eliel, não. No momento não tem condições de substituir à altura o Luca. Falando já do lado alvinegro do estádio Moisés Lucarelli. Não tem, ainda é muito cedo. Talvez agora fique mais escancarado o imenso erro da comissão técnica da Ponte de ter guardado tanto tempo o Eliel, de ter escondido tanto o Eliel para ficar jogando no Júnior. Ah, mas o Luca vai ficar, porque o Luca vai ficar, porque o Luca já deu a palavra, porque o Luca em 2023 vai ser um dos pilares do time da Ponte, aí na A2, na Copa do Brasil e na Série B do Brasileiro. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A Tailândia, é Tailândia, né? Estalou os dedos. Mas tinha cláusula, ninguém pode reclamar de nada, não houve deslealdade nenhuma, tem que liberar. E aí é que fica escancarado o erro. Tivesse o Eliel sido canchado com um pouco mais de oportunidades, talvez hoje nós respondêssemos essa pergunta com um pouco mais de convicção e poderemos dizer, sim, pelo que já mostrou, vai substituir o Luca à altura ou até com alguma vantagem, porque marca mais gols. Mas não dá para dizer isso, porque o cara jogou um pedaço de partida aqui, um outro pedacinho ali, e não está pronto ainda, não está pronto ainda. Agora ele é a única opção. Agora ele é a bola da vez, só que está verde ainda. Então, está escancarado um erro de estratégia da Ponte com esse menino na temporada 2022. Já tem condições nesse momento de substituir a altura no mesmo nível o Luca? Claro que não. Poderia até ter, mas vai ter que amadurecer um pouco mais. Por quê? No Júnior ele não amadureceu absolutamente nada. Sabia que sempre tem uma Telha Norte perto de você? Venha nos visitar na loja da Anhanguera em Campinas. Aqui você encontra tudo para construir, reformar e decorar. Aproveite o maior showroom de pisos e revestimentos. Variedade em metais e louças à pronta entrega. E encontre a maior diversidade de tintas com acabamentos distintos em nosso centro de cores. E o melhor, tudo com os menores preços e ofertas imperdíveis. Não perca mais tempo. Só na Telha Norte você encontra produtos com qualidade e preço justo. Aproveite e baixe o nosso app em sua loja de aplicativos. Ative as ofertas exclusivas e venha para a loja Anhanguera comprar com muito mais desconto. Tá esperando o quê? Vem pra Telha. Telha Norte na rodovia Anhanguera, quilômetro 106 em Campinas. Rádio Bandeirantes. 17h15, rápido intervalo e voltamos já aqui com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Shopping dos Animais, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa e é cuidado com muito carinho. Banho e tosa, clínica veterinária 24 horas. Entrega grátis a partir de R$ 29,90 em compras. Chame no WhatsApp 19 99731 0841. Shopping dos Animais, 8 lojas em Campinas e região para o melhor atendimento. Siga no Instagram, shoppingdosanimais.oficial. A rede Shopping dos Animais tem ração Primos para o seu pet. Sanasa Campinas, classificação A com grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. As melhores ofertas de Natal estão na Anhanguera. Encontre presentes que cabem no seu bolso. Confira! Ventilador de coluna Ventisol, R$ 217,90. Furadeira de impacto meia polegada Bosch com 14 brocas, R$ 324,90. Lavadora de alta pressão K3 Black Karcher, R$ 580,90. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Supermercado Taquaral, 62 anos. Tradição, qualidade, variedade, preço baixo. É muito mais economia. Pernil suíno resfriado com pele e com osso, R$ 14,98 kg. Chester Perdigão, R$ 26,99 o quilo. Cerveja Heineken 350 ml, R$ 4,49. Ofertas válidas até dia 24 de dezembro. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Esporte em debate na Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, 17h20 em Campinas. E você pode mandar para cá suas mensagens 97102-1493 para participar hoje do Fala Galera. E no Fala Galera de hoje nós estamos com perguntas específicas para os times de Campinas. Para o Bugrino, torcedor, você aprova o empréstimo do Bidu para o Corinthians? O Guarani vai receber algum, né? Queria vender, a proposta do Guarani era arrecadar aí um dinheiro aí, mais ou menos de 6 milhões, mas o Corinthians não quer comprar. E para o Ponte Pretano, torcedor Ponte Pretano, o Eliel, a sua opinião, se o Eliel pode substituir o Luca para a temporada 2023, primeira competição, Série A2 do Campeonato Paulista. Participe, mande para cá sua participação, 97102-1493.
971021493 é o WhatsApp para você participar, mandando mensagens de áudio e também mensagens de texto. Pensou em viajar dentro ou fora do Brasil? Necessita alugar um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção em Campinas e região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento, com plantão 24 horas. Passagens aéreas com desconto especial. Hospedagem em qualquer lugar do mundo. Seguro de viagem. E tem também aluguel de carro por dia, por mês, por ano, ou frotas inteiras aí para sua empresa. E você recebe o carro em qualquer lugar do Brasil. Alugue seu carro com diárias a partir de R$ 59,00. Sim, R$ 59,00 por dia, ou R$ 1.799,00 por mês. Faça sua cotação pelo WhatsApp 95321-5444. 95321-5444. E o telefone fixo 2512-3333. E também você pode acessar para saber mais angeltour.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, Batista: Bidu é um bom jogador para o time médio, nada além disso. Como ninguém quer comprar, vale o empréstimo desde que seja por dinheiro. Abraço ao Guru CH. Aqui é o Renato Bugrino. Grande abraço para você, Renato. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem mais mensagens. 17h23, agora é contigo, diz aí Antônio Lupi. Beleza, Batista, mais uma vez um grande abraço a você e a todos que acompanham o Esporte em Debate. Vamos falar um pouco mais sobre esses jogadores que estão chegando no estádio Moisés Lucarelli. Jogadores que foram oficializados pela diretoria, mas ainda não falaram com a imprensa, ainda não foram apresentados oficialmente. Entre eles, 2 laterais. Um chega também para jogar no meio-campo, que é o Júnior Tavares, que estava no Náutico. É um jogador conhecido do técnico Hélio dos Anjos. E também Mailton, que teve grande destaque quando defendeu a equipe do Operário, foi para o Atlético Mineiro, Curitiba, futebol da Ucrânia e ano passado, na verdade, esse ano 2022, estava na Chapecoense. E o ouvinte que já está acostumado a ouvir a Rádio Bandeirantes sabe que a gente vai buscar informações a respeito desses jogadores que estão chegando aqui na cidade de Campinas. Eu tive a oportunidade de conversar com Rangel Agnolin, setorista da Rádio Oeste Capital lá de Chapecó, que acompanhou de perto o desempenho de Mailton na Chapecoense no decorrer da Série B. E o Rangel fala um pouco mais das características do novo jogador da Ponte Preta. Olá, um abraço para você e para toda a audiência aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas. Vamos falar sobre a passagem do Mailton, lateral direito, aqui pelo oeste de Santa Catarina, quando fez parte da campanha da Chapecoense de manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro durante o ano de 2022. Mailton, que é um jogador bem interessante, veio para a Chape no segundo semestre deste ano, por empréstimo da equipe ucraniana, o Metal Kharkiv. Por aqui fez 14 jogos, 1 gol e 2 assistências. Foi um jogador importante sim na parte final da competição. Mailton, que marcou um gol contra a equipe do Bahia, num jogo de suma importância para a permanência na Chape na segundona, e deu 2 assistências. Teve um jogo polêmico contra o Tombense, porque no primeiro tempo ele falha nos 2 gols do time mineiro, mas no segundo ele dá a volta por cima, dá assistência, coloca a mão no ouvido, provocando o torcedor da Chapecoense, mas nada que manchasse a passagem do Mailton aqui na Chape. Mailton, que tem boas características ofensivas, chega bem na linha de fundo, tem um bom cruzamento e também boas finalizações. Defensivamente, deixa um pouco a desejar, não é um jogador com tanta estatura, tem na parte defensiva, na marcação, algumas deficiências, mas como eu disse, nada que comprometa as atuações do Mailton. Para a Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogador que sobra sim, e
só não ficou aqui na Chapecoense devido à situação salarial. Chape que vive uma nova realidade financeira, é um momento de austeridade, onde busca poupar financeiramente para conseguir dar o giro mensal. Por aqui, teve uma boa passagem sim e deixa saudades para os torcedores. Um abraço para você e para toda a audiência novamente da Rádio Bandeirantes de Campinas, com as informações da passagem do Mailton. Aqui na Chape falou o repórter Rangel Agnolin. Obrigado ao Rangel da Rádio Oeste Capital falando sobre o Mailton. A informação que nós temos que já está treinando com os seus companheiros no CT do Jardim Olina e também no estádio Moisés Lucarelli. Outro jogador que também já está treinando é Júnior Tavares, que estava na equipe do Náutico, trabalhou com o Hélio dos Anjos e também é novidade para a Ponte Preta em 2023. E o repórter Paulo de Tarso, da Rádio Transamérica do Recife, que acompanhou de perto o jogador, também traz informações de Júnior Tavares, que joga na lateral, mas também pode ser utilizado no meio-campo. Tudo bem, né, Lupe? Grande abraço para você, um abraço para a tua audiência nesse momento em Campinas. Bem-vindo de volta a São Paulo após a tua experiência em Goiânia. Eu divido a passagem do Júnior Tavares no futebol de Pernambuco em dois momentos, porque ele jogou no Sport e depois no Náutico. No Sport, passagem muito apagada, lampejos e olhe lá, jogador foi mal no Sport. No Náutico, em 2021, no Sport em 2020, ele começou bem. Ele foi contratado do meio para o fim da competição na Série B do Campeonato Brasileiro. E teve um desempenho aprovado internamente, tanto é que ele renovou para 2022. Então o próprio Hélio bancou a sua renovação de contrato de 2021 para 22 e certamente o Hélio tem a interferência nessa ida do Júnior Tavares aí para Ponte Preta. Então acredito que o Hélio tenha dado o aval para o jogador fechar com a macaca. Em campo é um jogador forte fisicamente, lateral esquerdo alto e que também joga no meio-campo. Ele também oferece essa condição. No Náutico terminou a temporada mal e praticamente sem jogar, né? O João Lucas, ele jogou praticamente toda a Série B como titular, terminou a temporada titular na competição e acabou indo para o Vitória nessa janela recente. E o Júnior Tavares acabou tendo o seu futebol apagado, né? Terminou a temporada mal, sem jogar. O Náutico foi rebaixado, né? Então, o futebol de vários atletas não apareceu. O próprio Jean Carlos, o meia, que todo mundo conhece, foi para o Ceará agora, mas terminou a temporada jogando mal pelo Náutico, né? Então, o desempenho dele, no final dessa passagem pelo Náutico, acabou sendo ruim. Mas o técnico Hélio conhece o atleta e deve saber como utilizá-lo na Ponte Preta aí na próxima temporada. Agora, um detalhe que precisa ser destacado aqui, um detalhe importante. Júnior Tavares, ele é bom jogador mais ofensivo, mas ele precisa ter essa consciência de se doar mais em campo. Todo jogador oscila, evidentemente, mas ele tem que se entregar mais. Em alguns momentos ele se apaga, né? Ele fica um tanto quanto fora de órbita, mas tecnicamente é um bom jogador e boa sorte aí na equipe da Ponte Preta. Grande abraço, Lupe, até a próxima. Até a próxima, grande Paulo de Tarso, lá da Rádio Transamérica do Recife, falando sobre Júnior Tavares. 2 temporadas no Náutico e também passou pelo Sport antes de desembarcar no Estádio dos Aflitos. Um pouco mais sobre esses dois jogadores e ao longo da semana a gente também vai buscando informações dos novos reforços, tanto da Ponte, mas quanto também do Guarani. E uma última atualização, Batista, o Cruzeiro anunciou, quando o programa estava começando, por volta das 5 horas da tarde, a contratação do volante Alisson. A Ponte, que acabou aí tendo a rescisão do contrato do jogador por conta da Justiça do Trabalho, ainda tenta reverter essa situação, entrou com recurso que foi negado, mas a Ponte ainda vai na esfera jurídica tentar pelo menos receber a multa rescisória, que é em torno de 30 milhões de reais para clubes do Brasil. O Alisson, inclusive, já posou
com a camisa do Cruzeiro, já foi anunciado e já está treinando na Toca da Raposa. Imbróglio jurídico, né? Isso aí vai seguir. Tem uma audiência marcada para abril, mas jogador já apresentado, o Cruzeiro não faria isso se o departamento jurídico dele não tivesse um mínimo de segurança de que vai poder utilizar o jogador. Como fizemos ontem com relação aos jogadores bugrinos contratados, hoje vamos fazer também a análise dos comentaristas sobre os contratados da Ponte Preta. Começo com você, CH. Júnior Tavares, lateral esquerdo. Oi, CH. O CH está falando, eu estou vendo a imagem dele aqui, mas o som não está saindo. Oi, Batista. Oi, agora sim, CH, muito obrigado. Júnior Tavares, a sua análise. Experiente, jogador de confiança do treinador, gosto. Tem uns probleminhas, mas eu acho que a Ponte, se ele tiver focado, eu quero lembrar da indicação do treinador, né? Eu quero lembrar que é um jogador que já teve grandes momentos. E quero lembrar que lateral no Brasil é um problema. Veja o que aconteceu com a seleção brasileira. Tem, mas não tem tanto assim. Então vale a pena recuperar o jogador. E eu gosto, Batista. E para você, Tigrão, Júnior Tavares pelo Náutico, 41 partidas, marcou 2 gols e distribuiu 2 assistências. E aí, Tigrão? Bom, Batista, as informações passadas pelo nosso companheiro lá de Recife são as piores possíveis, né? Nos 2 últimos clubes e esporte não aconteceu absolutamente nada, passou despercebido. E no Náutico começou bem, depois perdeu espaço e praticamente não jogou. Acabou de falar isso, né? Eu não tinha todos esses detalhes, por isso que é extremamente importante esse trabalho que o Lupe realiza de botar alguém lá da praça, né? Que acompanhou o dia a dia, tal como ele acompanha o dia a dia dos jogadores aqui em Campinas. Jogou, teve um momento melhor do que a sua passagem pelo Sport, depois perdeu espaço, perdeu a posição para o João Lucas. Quem é o João Lucas? O João Lucas jogou na Ponte, 2017, 16, 17. Não aconteceu absolutamente nada com o João Lucas. Jogou 5 ou 6 partidas, limitadíssimo tecnicamente, tremia quando corria lá do lado da geral, a Ponte atacando no sentido do gol de fundo. O lateral esquerdo corre ali para fazer o apoio, fazer os cruzamentos, para marcar, né? Quando o time está sendo atacado. Aí, quando está sendo atacado, ele está defendendo no gol dos portões, claro. E quando está atacando, ele está atacando para o gol ali de fundo. Então, sobretudo no tempo de jogo em que acontecia isso, que ele corria ali do lado da geral, meu Deus do céu, foi um sacrilégio. Acompanhamos bem, não aconteceu nada com o João Lucas, que já tem 31 anos em Campinas, em 2017 tinha 26 anos. Em termos de idade ideal, né? Não é imaturo e não é veterano, 26, 25, 26 anos. Não aconteceu nada. Esse é o cara que ganhou a posição do Júnior Tavares. Então, fora a questão da indicação do Hélio, que trabalhou com o jogador, e isso é muito positivo, fora isso eu não vejo grande chance de êxito. E espero que com o Hélio, que ele teve um momento razoável no Náutico, que ele possa reeditar isso em Campinas. Agora, o Mailton, ótimas informações, e a gente já tinha essas informações que só foram ratificadas pelo colega lá de Chapecó, de Santa Catarina. Foi bem, deixou saudade, o torcedor ficou com vontade de ver mais, teve uma boa passagem, boas apresentações, vem para ser titular. Então, 2 situações. Mailton vem, pelo menos pelo histórico recente, muito mais credenciado. Enquanto que Júnior Tavares vem para compor e vem como uma aposta do Hélio dos Anjos, que deve ter batido na mesa e dito o seguinte, não estava bem, mas comigo ele joga. Aí contrataram. Tomara que dê tudo certo.
Mas sempre lembrando que ele perdeu espaço, perdeu a posição para um jogador limitadíssimo num campeonato onde o time dele foi rebaixado. Mailton CH, 24 anos, lateral direito, estava na Chapecoense. Eu gosto dos dois. O Hélio recuperou o Arthur na ponte. E eu confio na indicação dele, dos dois. Mas o Mailton tá pronto, esse não tem que ser recuperado. Você vai entrar e vai sair jogando. Eu gostei das duas contratações, Batista. E para você, Tigrão, Mailton? Perdemos o contato com o Tigrão, assim que ele retornar, ele opina aqui a respeito do Mailton. Ô Batista. Oi, Tigrão, pode falar, fala que eu escuto. Acabei de falar, as informações do Mailton são boas, a gente já conhecia. O colega de imprensa lá disse que ele vai deixar saudade. A torcida da Chape ficou com vontade de ver mais. Lamenta a sua saída, então tudo leva a crer, pelo retrospecto recente, que chega muito mais pronto para ser titular, ele, Mailton, do que o Júnior Tavares. Então, são duas situações bem diferentes. Um, que perdeu muito espaço no Náutico, o Júnior Tavares, e o Mailton. Eu acho que vem, até porque a Ponte não tem lateral direito, mas vem para fazer um bom campeonato e ser titular absoluto na lateral direita. Dudu Ratamoto, Tigrão, conquistou acesso na Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o Dudu é aquele jogador que teve um probleminha lá de disciplina, de indisciplina no Rio de Janeiro, né? Não é esse que teve o problema lá com a polícia, Batista? Ele teve um problema, ele foi indiciado por assédio sexual. Estava lá na concentração no Rio de Janeiro. Eu acho que não é assédio sexual, não. Acho que é estupro. Eram 3 jogadores que estavam envolvidos. Estupro coletivo. Estupro coletivo no caso dele, né? Ele foi indiciado por ter mordido o seio da moça que fez a reclamação. Fora essa questão extracampo, também às vezes é um vacilo. Às vezes é um momento de fraqueza, um momento de, sei lá, aquela bobeira que todos nós de vez em quando damos na vida e depois nos arrependemos nos mais variados assuntos. Não estou dizendo especificamente nele. Um momento de vacilo, de uma decisão errada na vida, de estar no lugar errado e com a pessoa errada. E no momento errado, né? Então nós temos que tirar um pouquinho isso daí de lado, acreditar que o jogador está sendo bem defendido, porque se for indiciado vai ter processo, isso pode atrapalhar um pouquinho, mas ele foi muito bem no Botafogo. Eu acho que bola para ser titular da Ponte ele tem, e é um jogador que tem tudo para agradar, e a gente espera que venha com a cabeça legal. Bom, tem aqui 2 jogadores, né, que são apostas, mas de qualquer maneira também vamos aqui submeter a análise dos nossos comentaristas. Guipira disputou o Paulista. Sobre o Dudu, né? O rapaz que está com um probleminha aí, com a justiça. Enquanto, para mim, Carlos, você contrataria o atleta? Não dá, na minha opinião, tá? E também não estou julgando ninguém. Enquanto não resolver esse problema, eu não contrataria. Sabe por quê? Porque a Ponte já tem problema demais. Então ele primeiro resolve a vida dele, tomara que dê tudo certo, seja bem defendido. Concordo com o Tigrão, às vezes o cara dá um vacilo, mas a Ponte precisa de solução, não de mais um problema. E para você, Tigrão, os 2 que estão vindo aí como apostas. Pô, você sabe quem que promoveu o Guipira ao time de profissionais da Inter? Quem? O Roger. Esse centroavante da Ponte quando era treinador da Inter. Ele encerrou a carreira e trouxe o Guipira. Eu acho que esse jogador que tem 22 anos e é Gui de Guilherme e Pira de Piracicaba, eu acho que ele chega mais pronto do que o Gé. Né? Aqui que nós vamos falar de um jogador que disputou e foi artilheiro. Bom, sabe fazer gol, ótimo. Mas é uma 4ª divisão do futebol paulista pelo Itapirense. Eu acho que o Gui Pira, de 22 anos, chega um pouco mais pronto do que o Gé. Mas é aquela história, né, Batista? Não dá para cravar, aí não dá. Aí não dá para dizer,
resolvido o problema. É um atacante que vem, um meio atacante, o Guipira, né? Que vem para resolver o problema, que vem para substituir a altura, o Luca, o Ribamar. Não dá. O Guipira, inclusive, ele tem um número razoável na Internacional de Limeira. Ele fez gols, né? Fez gols. Ele disputou, como você acabou de dizer aí, o Paulistão pela Inter de Limeira e fez 4 gols, salvo aqui um engano de minha parte, acho que fez 4 gols, né? A Ponte acertou já há algum tempo, agora o jogador já treina e a gente vai esperar um pouquinho, né? Então, vamos aguardar como é que é a condição dele, inclusive emocional, para jogar num time da Expressão e do nível de cobrança da Ponte, né? Vamos esperar que dê tudo certo com ele. Passando só os números dele aqui direitinho, no Paulistão ele entrou em campo, entre titular e entrando com o jogo em andamento, por 11 vezes. E marcou 1 gol. Essa é a estatística dele na Inter. Então não é muito afeito a balançar as redes, mas esteve defendendo na Série C do Brasileiro. E nós até conversamos aqui outro dia com o treinador, que trabalhou com ele no Manaus, e teceu elogios ao jogador. Série C no Manaus. Então chega um pouquinho mais pronto. Agora, o Gé, vamos ter que esperar, né? Como é que veste a camisa, como é que se comporta, como é que vai ser esse encontro dele, essa convivência com ele, essa parte emocional dele jogando num clube, como eu disse. E aí vale para os dois, mas vale de uma maneira mais evidente para o Gé. Me parece o Guipira um pouquinho mais adiante, mas vamos ter que ver, inclusive, essa reação do ponto de vista psicológico e emocional dos jogadores. O Guipira teve passagens nas categorias de base do Falei Corinthians. Treinador aqui, né, Batista? Ele que me perdoe, o Evaristo Pisa, claro, que é amigo de todos nós, é daqui de Campinas, já dirigiu o Guarani. Ele é que estava no Manaus e foi perguntado pra gente e falou bem do jogador. Vamos torcer para que dê certo. Passagens nas categorias de base do Corinthians, América Mineiro e também Sport. Guipira, que trabalhou com Evaristo Pisa em 2 temporadas no Manaus. Inclusive em uma das temporadas, que foi quando a TV Band transmitiu os jogos da Série C. Eu fui o narrador, né, dos jogos em que o Manaus estava disputando a partida. E eu lembro desse Guipira que não era titular. Ele entrava no decorrer das partidas. Isso. E ele, segundo o Evaristo Pisa, né, um atacante de beirada. Joga como meia também, mas é atacante de beirada e é um velocista. Isso. Acho que pode se dar bem disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. Eu falava do Gé, os números do Gé, tudo bem que é numa B-zona do Paulista, B-zona no Paulista é depois da A3, né? A1, A2, A3 e B. Aí é 4ª divisão, mas não importa. Ele fez 12 gols em 17 jogos, é uma baita de uma marca, né? Passa bem, passa longe aí de meio gol em média por jogo, 12 em 17. Boa marca, onde a Itapirense foi vice-campeã do torneio. E essa informação, Batista, não sei se nós já demos aqui, ela é interessante, né? Porque a gente está avaliando ele como contratação agora, mas ele passou já por um período de maturação, de adaptação no final da Série B, inclusive morando no próprio alojamento do estádio Moisés Lucarelli. Então aquela questão também de sentir demais, nossa, Ponte, eu estava no Itapirense e tal, já fica minimizada por esse estágio que ele teve já, inclusive, passando por esse momento de adaptação. O cara faz gols, né? Fazer gols se é 4ª, 3ª, 1ª, Champions League. O cara que não marca gol, Batista, não marca gol nunca. Ele vai para um time pequenininho, ele não marca. Aí o empresário é bom, ele vai para um time médio, ele não marca. Aí o empresário é o maior vendedor do mundo, leva ele pro Bayern Munique, ele não marca. É impressionante. E o cara que marca gol em time pequeno, ele marca em time médio e marca em time grande também.
E ele fez 12 gols em 17 jogos. Vamos acreditar aí que esse estágio de adaptação, de maturação que ele já passou, breve, mas importante na Ponte, e possa já ter trazido o jogador a uma realidade do que é a exigência, do que é a grandeza do clube, do que é o próprio comportamento da torcida, que é extremamente apaixonada, e que ele não sinta tudo isso e consiga fazer um bom campeonato de Série A2 do Paulista. Quem sabe, já imaginou ou não? Guipira e Gé, a melhor dupla ofensiva da A2. Sai de baixo, hein, Batista? Ô Batista, e só ilustrando isso que o Tigrão falou, eu acompanho bem a B-Zona, né, que é a 4ª divisão de São Paulo, porque meu time do coração joga essa competição, que é a Associação Atlética Internacional de Bebedouro. E fazer 12 gols numa competição como essa é muito difícil, porque é formigueiro no campo, é buraco no campo, a bola passa, o cara tem que esperar saber quantos kicks ela vai dar no gramado para depois ele decidir o que ele vai fazer. Lá o bicho não morre nunca, né? Não morre. E ali a média de público, né, sempre batendo na casa dos 50, 60 torcedores, e o que é pior, porque fica todo mundo em volta do alambrado. E eu conversei com o Pinho, que é de Bebedouro, trabalhou no comercial de Ribeirão Preto, e ele conhece bem o jogador e falou que é um jogador interessante. Usou essa nomenclatura. E na Ponte Preta a gente não precisa ir muito longe. Teve um exemplo que foi o Cardoso, Felipe Cardoso, que veio do Oswaldo Cruz, se não me engano. Isso. A única diferença é que ele era um pouquinho mais novo, né? Ele veio para o Sub-20 da Ponte e depois acabou se destacando, e aí foi vendido para o Santos e tudo mais. Veio também o Júnior Berimbau, mesma situação também, jogador que veio da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Mas quem sabe não pode se tornar aí um novo Felipe Cardoso. O para-brisa do carro está trincado. Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em reparos que conta com equipamentos de alta tecnologia para deixar o para-brisa novo de novo. Mas se está quebrado mesmo, a Sofisticar troca. E em qualquer troca você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Eu disse em qualquer troca. É promoção Sofisticar Autovidros. Confira nas lojas das cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sabia que você pode ser atendido onde o seu veículo estiver? É serviço rápido e de qualidade. Precisou? Chame no WhatsApp 11 964 290 680. É a Sofisticar Autovidros, com atendimento para seguradoras e também fornecendo para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Quer ter a sua própria loja Sofisticar? Você pode! Saiba como pelo WhatsApp 11 964 290 680 e conquiste a sua. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros, ou então entre lá no site, tem muitas informações. Com certeza você vai tirar qualquer dúvida que você tenha. É só acessar sofisticarautovidros.com.br. 17h50, já mensagens de áudio. Mande para cá as pautas de hoje. Para você participar, para o Bugrino, você aprova o empréstimo do Bidu para o Corinthians. E para Ponte Pretanos, Eliel pode substituir o lugar deixado pelo Luca. São as pautas propostas para hoje. Mas, se você tiver qualquer outro assunto e você queira discutir com a gente, né? Se quiser compartilhar conosco, pode mandar 97102-1493. Rápido intervalo e voltamos a já. 17h51.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Corbela. Sanasa Campinas, selo Aliança pelas Águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Já pensou em comprar aquela ferramenta que você está precisando ou até mesmo presentear quem você ama? Chegou a sua oportunidade. As ofertas de Natal da Anhanguera Ferramentas estão imperdíveis. Só na Anhanguera você pode comprar máquinas, equipamentos e ferramentas a um preço que cabe no seu bolso. É isso mesmo. Aproveite. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17 horas e 54 minutos em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Torcedor bugrino, você aprova o empréstimo do Bidu para o Corinthians? 971021493. Mande a sua mensagem. Torcedor Ponte Pretano, Eliel. Garotinho Eliel, 19 anos, pode substituir Luca, que foi para Tailândia. 971021493. Participe. Olha, pautas para o mercado da bola. Vasco anunciou Pedro Raul e quer Gabriel Menino do Palmeiras, Léo do São Paulo e Piton do Corinthians. Lembrando que o Vasco é uma SAF, né? Aquela empresa 777 ou 777, né? Melhor, né? Rapidamente, vamos lá, CH, o Vasco vai virar uma potência em CH. Tá trabalhando para isso, né, Batista? Levou Abelão para ser o manager lá, o Barbieri como treinador, o Pedro Raul foi disputado por todos os times, com exceção do Palmeiras e do Flamengo. Todo mundo queria o Pedro. Ele foi para o Vasco. Já acertou com o Piton, a notícia de agora há pouco, e está tentando outras feras aí. O Nenê renovou o contrato, o Vasco está montando um time forte, mas ainda não dá para saber, né? Mas está se mexendo no mercado para voltar a ser grande, como tem toda a sua tradição. O Vasco, me parece, vem forte, Batista. E para você, Lupe, Vasco está sinalizando aí para entrar naquela prateleira de cima, né? Onde já estão lá Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro.
Acho que para por aí também, né? Para por aí, né, Batistão? Eu acredito que sim, o Vasco está trabalhando para chegar a esse patamar. Só que não é um caminho fácil, mesmo com a SAF. Um exemplo em relação a isso é o próprio Cruzeiro, que investiu, conseguiu tirar o time da Série B. E, se não me engano, numa das primeiras entrevistas do Ronaldo, que é o dono do Cruzeiro, ele disse que o principal objetivo do time celeste o ano que vem é permanecer na Série A, ou seja, evitar um rebaixamento com todo o investimento que está sendo feito, assim como vai ser feito no Vasco. No Botafogo também acredito que já existe essa questão da SAF, mas vai sim se tornar uma potência, mas eu ainda acredito que isso vai demorar alguns anos até estabilizar a situação. E para você, Tigrão, essa empresa americana que de imediato já fez um aporte de 120 milhões de reais no time do Vasco e está prometendo realmente fazer um investimento gigante. Indica que o Vasco vai para a primeira prateleira do futebol brasileiro ou não? Batista, tudo indica que sim. Como é que chama esse zagueiro do São Paulo aí que tá indo pro Vasco? Zagueiro do São Paulo que tá indo pro Vasco? Porque... É o Léo. Léo. Esse cara é bom jogador. Bom jogador, envergadura de zagueiro. Foi o jogador que mais jogou pelo São Paulo em termos de número de jogos, tá? Na temporada 2022. Você vê a regularidade do cara. O Piton é um lateral de recursos bem razoáveis, dividiu ali no Corinthians a titularidade com o Fábio Santos, mas o Fábio Santos já está ali na porta do cartório para registrar o seu encerramento de carreira, né? Um veteraníssimo, né? Mas é um cara ainda que se cuidou muito, é um cara bom tecnicamente, talvez por isso também que está esquentando cada vez mais o negócio do Bidu com o Corinthians, para mim já está até fechado, porque o Corinthians está se desfazendo do Piton e o Fábio Santos deve parar. Ou se não parar, vai ali, joga um jogo, descansa 3 e tal. O Bidu tem tudo indo para o Corinthians para ser titular, né? Então, observe bem que Léo, bom zagueiro, Piton ainda verde, mas eu gosto, é um bom jogador. O Pedro Raul, cobiçado por muita gente, acho que é um atacante moderno. Ele me lembra um pouco o Pedro do Flamengo, por incrível que pareça, só que é maior. Pedro é alto e o Pedro Raul é maior que o Pedro e inclusive mais forte fisicamente na hora de fazer o pivô, de proteger com o corpo. Tem mais equilíbrio do que o Pedro, que é mais técnico do que ele, mas é muito bom jogador. Então eu não acredito que seja para brigar por título ainda, em função dessas feras todas da primeira prateleira que você colocou aí. Eu incluo o Corinthians. Está na Libertadores, fase de grupos, né? Fez uma Copa do Brasil aí até semifinal no pau da Goiaba, perdendo nos pênaltis pro Flamengo, pô. Que é uma das forças. O Corinthians empatou com o Flamengo dentro do Maraca e o Flamengo, para chegar à final, teve que tombar o Corinthians nos pênaltis. Então é uma força hoje também. Claro que não no nível ainda do Flamengo e do Palmeiras, até já coloco o Atlético no nível hoje do Corinthians ou até um pouco abaixo, que isso é muito dinâmico. O momento do Atlético não é bom, não terminou bem a temporada, mas então eu não acredito que para brigar por título o Vasco, com o Abel lá, com toda a sua experiência, Abel Braga, né, sendo aquele elo importante entre os atletas e a comissão técnica com a diretoria, ajudando nos contatos, um cara muito bem relacionado no mercado, muito querido pelo mercado, isso ajuda muito. Então acho que o Vasco briga ali para, o Batista, 6ª a 10ª posição pelo andar das coisas, da 7ª a 11ª posição no Campeonato Brasileiro da Série A, é Série B mais, para o ano que vem. Eu acho que já seria um grande avanço para um time que vem numa gangorra danada aí há muito tempo, cai, volta, disputa 3 anos, cai de novo, complicada a situação do Vasco. E o negócio dos 120 milhões, da 777, é aquele negócio do aporte imediato ali, já para acertar a dispensa da cozinha do Júnior, né? Mas assumiu a bronca, fez a reprogramação das dívidas, aquele negócio meio parecido
com uma RJ, da qual a gente falava aí na segunda-feira, ontem, né? E falamos também na sexta-feira. É meio nessa linha aí. Dá uma brecada em todos os processos, dá uma brecada em todas as execuções, por consequência disso não tem penhora, e aí toca, chama todo mundo, vamos acertar devagarzinho e tal, mas faz um aporte para as coisas mais emergentes e para montar um time de qualidade de razoável para boa. Eu acho que é por aí a minha expectativa, o Vasco, que eu acho um grande avanço. Quando o Ronaldo fala que o grande objetivo é manter o Cruzeiro na Série A em 2023, eu lembro a todos os amigos que manter na Série A é ficar até 16º. É isso. Então, se o Cruzeiro ficar em 16º, está dentro do objetivo do Ronaldo Fenômeno. E eu estou falando de um Vasco, expectativa minha também, de teoria. Depois o campeonato até que vai dizer. Mas eu acredito aí num posicionamento de 7º a 11º colocado na A zona de 23 em âmbito nacional. Tigrão deu destaque aqui, deu relevo para o Léo. O Léo foi vendido para o Vasco por 16 milhões de reais. Luiz Soares volta à pauta do Grêmio. E aí, CH, ele pode jogar em alto nível ainda? Ele tem 35 anos. O que você acha? Depende da parte física, Batista. Técnica eu não discuto, marketing menos ainda. É um grande atrativo, mas eu não sei, não desconheço como é que ele tá, como é que tá a saúde dele. Agora ele joga muito. Seria um atrativo gigantesco para o Campeonato Brasileiro, mas repito, depende da parte clínica do atleta. E para você, Lupe, Luiz Soares, o uruguaio, 35 anos, joga em alto nível aqui no Brasil, no Grêmio? Não joga em alto nível, Batista. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Luiz Soares quando eu estava em Goiânia. O Atlético enfrentou o Nacional com o Luiz Soares no ataque. E eu estava no estádio Serra Dourada e vi o quanto o Luiz Soares perdeu aquela mobilidade que tinha alguns anos atrás. Estava pesado, muita dificuldade. É claro que quando ele pega na bola, muito cuidado, mas o futebol brasileiro, a parte física, hoje ela é muito forte em todos os campeonatos aqui da América do Sul. Então, acredito que se for para marketing, como o CH disse, para atrair o torcedor, beleza. Mas eu acredito que o Soares vai ter muitas dificuldades, como teve no Nacional, se fechar com o Grêmio. E para você, Tigrão, Luiz Soares no Grêmio, ele ainda tem condições de jogar em alto nível? Batista, é bananeira que já deu cacho. Até a mordida dele tá mais fraca. E só para finalizar, né, o nosso mercado da bola, as pautas. Nós somos aqui filhos da pauta, tá bom? Flamengo monitora a situação envolvendo Dudu e Palmeiras. A renovação travada e pode ser que o Dudu vá jogar na equipe do Flamengo. Ô CH, de que maneira você vê essa possibilidade? Acha que o Dudu se encaixa no Flamengo ou não? O Dudu se encaixa em qualquer clube do país, mas esquece, ele vai ficar no Flamengo. Vi uma declaração do empresário, está contrariado com a Leila, mas o Dudu não sai do Palmeiras, não. E para você, Tigrão? Perdemos o Dudu se encaixa em qualquer time do mundo. Não é só no Flamengo, não. Aliás, devia estar na Copa do Mundo. Se você me perguntar a nota do Dudu, sim, conjunto da carreira e a bola que está jogando no momento, 8,75. E a nota do Rafinha, 5,9. Mas o Dudu sequer convocado foi. Se encaixa bem em qualquer time do mundo. Não é menino mais, já passou dos 30. Mas tem um condicionamento físico excepcional. É um jogador letal, tanto para finalizar como para dar assistências. Se for para o Flamengo, é um baita de um reforço, mas nessa eu estou com o CH. Não acredito muito que a tia Leila libere o jogador, não. Vai até as últimas consequências, esfrega um monte de verdinha na cara dele e ele acaba ficando lá pelo Allianz Arena. E para você, Lupe? Dudu se encaixa em qualquer time do futebol brasileiro. Excelente jogador, mas também tem o mesmo pensamento do CH e do Tigrão. Ele não vai deixar o Palmeiras para jogar no Flamengo, não. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano, não é isso?
Conheça a linha de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e também apimentada. Bife de linguiça da Seara, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. A venda no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, ali bem na divisa com a Americana e também em Sorocaba. Você pode comprar produtos Seara no Iga Atacado. Boa tarde, Batista. Manda aí um alô pra minha tia Elma Maria, tia do seu Juarez. Opa, grande abraço, alô Elma Maria. Grande abraço, muito obrigado e um abraço também para o seu Juarez. Batista, o empréstimo do Bidu para o Corinthians, excelente negócio. Aqui ele iria atrapalhar o Jamerson. Aí no final do ano, com certeza, pinta uma venda mais valorizada. Zé Carlos, Jardim das Bandeiras. Grande abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Será que o Lupe sabe dizer como está o gramado do Majestoso e o do CT do Jardim Oulina? Obrigado, Maurício Jardim Aurélia. E aí, Lupe, tem alguma informação? O gramado foi reformado, né? Isso, tanto do Majestoso quanto do CT. Maurício, eu não vou mentir para você, eu ainda não vi nem o gramado do Majestoso e nem o gramado do CT do Jardim Oulina. A gente ainda não tem acesso, né, às atividades dos dois clubes, né? Tanto do Guarani quanto da Ponte. Então, eu não tenho informações para passar para você se melhorou ou se ainda está em reforma. 18:09, rápido intervalo e voltamos já aqui. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em Campina Telinha, a torcida aplaude de pé a seleção azul Sanasa. É água pura e saneamento, torcedor. Na zaga menos vazada das ruas, a galera com o título de menor índice de perdas do Brasil. No meio-campo, distribuindo a jogada, o trio administração técnica e monitoramento, dando um show de eficiência, qualidade e controle. No ataque, mais de 1.700 craques que correm todos os dias para levar o melhor serviço de água do Brasil. Seleção Azul Sanasa. É a vida em primeiro lugar. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar já a temporada do próximo ano, trazendo a primeira rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que a Federação Paulista de Futebol ainda não divulgou a tabela desmembrada com as datas e os horários, apenas os confrontos, que são estes: Portuguesa e Botafogo, Inter de Limeira e São Bernardo, Santo André e Guarani, Água Santa e Ferroviária, Palmeiras e Água Santa, Red Bull Bragantino e Corinthians, Santos
Santos e Mirassol, São Paulo e Ituano. É a primeira rodada do Campeonato Paulista que ocorrerá entre os dias 14 e 15 de janeiro. Shopping dos Animais, onde você encontra tudo o que o seu pet precisa e é cuidado com muito carinho. Banho e tosa, clínica veterinária 24 horas. Entrega grátis a partir de R$ 29,90 em compras. Chame no WhatsApp 19 99731 0841. Shopping dos Animais, 8 lojas em Campinas e região para o melhor atendimento. Siga no Instagram, shoppingdosanimais.oficial. A rede Shopping dos Animais tem ração Primos para o seu pet. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Você participa conosco mandando a sua participação por áudio ou então mensagens de texto. Nós temos aqui pautas, né? Mas qualquer outro assunto que você queira debater, é só mandar para cá a sua participação. As pautas de hoje para o torcedor bugrino é se você aprova a ida do Bidu para o Corinthians por empréstimo negócio, está bem adiantado. E para o Ponte Pretano, Eliel pode substituir o Luca. Luca foi para a Tailândia e já deixou o time da Macaca e agora a expectativa é de alguém que possa ocupar o lugar dele. Então é isso que nós queremos saber, se você acha que o Eliel vai dar conta. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção de Natal é na Aeropisos. Paguem até 12 vezes sem juros. Porcelanatos a partir de R$ 49,99. Pisos a partir de R$ 17,99. Argamassas a partir de R$ 9,99. Siga o Instagram, @aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas de Campinas e toda a região. Visite a Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. A Avenida John Boy Lope, número 8200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Ranganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica, em Campinas. Aeropisos. Bandeirantes! 18h14, Antônio Lupe, eu sigo contigo, diz aí, Lupe. Para falar das coisas do Guarani, na última sexta-feira, em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, o Pastana, homem forte do futebol do Bugre, já havia confirmado a renovação de contrato com o lateral Diogo Matheus. Diogo Matheus, que vai para a sua terceira temporada com a camisa do Guarani, defendeu o clube em 2021, 2022 e agora em 2023. E o jogador falou a respeito da sua permanência no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bom, meu primeiro objetivo sempre foi permanecer. Deixei bem claro, né, que aqui é um lugar onde eu me sinto muito à vontade, sempre fui muito feliz. Minha família muito bem adaptada, gosto da cidade. Me identifiquei muito com o clube desde a primeira semana, os primeiros dias. Me identifiquei muito com a camisa do Guarani, com o Brinco de Ouro. E sempre, né, expus a minha vontade, que era permanecer. O meu primeiro objetivo sempre foi esse. Então, estou muito feliz. Aproveito para agradecer, né, primeiramente a Deus por esse momento. Minha família, né, que está sempre comigo, em especial meus pais e a minha esposa, né, que nos momentos bons, nas vitórias, nas derrotas, a gente sempre está junto, estão sempre me apoiando. Agradeço o presidente, toda a diretoria, o Pastana, o Moser e toda a comissão, né, por mais essa oportunidade, pela confiança que estão depositando em mim. Tanto eles quanto a torcida, né, os companheiros podem ter certeza que eu vou, mais uma vez, me empenhar ao máximo para que a gente possa viver um grande ano, né? 2021, quando eu cheguei, foi um ano muito especial. A gente, né, por pouco não conquistou um grande objetivo.
E esse ano nós tivemos os nossos momentos difíceis, mas acredito que deixamos uma ótima impressão. Nós demos a volta por cima, mostramos, né, a nossa força do grupo, junto com o treinador, e a força também, né, da nossa torcida, do Guarani. Então espero que ano que vem nós possamos ter um grande ano. E o processo de renovação, né, como eu já falei, eu sempre deixei bem claro que eu gostaria muito de permanecer, e fiquei muito feliz quando, né, as coisas se acertaram. Fiquei muito feliz por mais uma oportunidade, e agora é trabalhar bastante para, dentro de campo, corresponder a essa confiança. O lateral Diogo Matheus também falou sobre a preparação da equipe para a disputa do Campeonato Paulista. A preparação sempre é muito intensa, né? Sempre a gente procura fazer o máximo agora nesses primeiros dias, porque a gente sabe da importância da pré-temporada para o restante do ano, né? Quando você começa bem, quando você se prepara bem, a tendência é que tudo fique mais fácil depois, né, durante os jogos. É um período importante também para a gente se entrosar com o pessoal que está chegando, passar um pouco da nossa ideia, né, se entrosar mesmo, para que eles entendam também a ideia do treinador. E a gente está procurando fazer tudo da melhor forma, né, para que já na nossa estreia a gente possa iniciar bem, dar uma boa resposta. É um período difícil, né, fisicamente falando, a gente sofre um pouquinho, mas faz parte, é para o bem. A gente tem que plantar coisas boas agora para colher lá na frente as vitórias, né, o sucesso, e a nossa expectativa é muito grande para o campeonato. Acredito que pelo que a equipe fez, apesar de ter tido, né, algumas mudanças na equipe, mas pelo que a equipe fez, pelo treinador ter permanecido, toda a comissão, a perspectiva é muito boa para o campeonato, para que a gente tenha um grande desempenho, para que a gente possa, claro, né, passar pela primeira fase e depois chegar nas finais e mostrar a nossa força, né, brigar, quem sabe, aí de igual para igual, e levar o Guarani o mais longe possível aí na competição. Remanescente do elenco do ano passado, o lateral também fala da reformulação que foi feita no grupo para 2023. É um processo, né? Na rotina, no dia a dia, a gente vai se conhecendo. Tem essa questão, né, de ter mais tempo de clube, mas ao mesmo tempo outros jogadores, mais sejam jovens, mas têm também as suas experiências, outros mais velhos estão chegando também para contribuir. É uma soma, né? Uma troca de ideias. Acredito que o que eu tenho visto, né, é que tanto o pessoal que chegou quanto o que permaneceu, né, do último ano, todo mundo está muito empenhado, muito focado, todos estão dando realmente o melhor para o clube, né, e a gente espera que 2023 a gente possa, entre tantos objetivos, né, que a gente tem aí a conquistar, com certeza o acesso no final do ano é talvez o mais importante deles. Então todos estão dando o melhor, estão se empenhando realmente, para que a gente possa dar muita alegria aí para o torcedor no ano que vem. Esse é o Diogo Matheus, que permanece no grupo do Guarani para 2023. Vou pegar os números aqui do Diogo Matheus, que vai permanecer. Em 2021 fez 21 jogos com a camisa do Guarani, marcou um gol. Em 2022 fez 30 jogos, marcou 4 gols e 3 assistências, totalizando então 51 jogos, 5 gols marcados e 6 assistências nesses 2 anos com a camisa do Bugre. Batista. Vamos lá, CH, o conceito do Diogo Matheus, 29 anos, permanece temporada 2023 no Guarani, CH. Gostei da permanência dele, é um jogador que ajudou muito, tem uma bola parada legal, ele tem um jogo muito regular, é um jogador que já conquistou a confiança de todos em Campinas, da imprensa e da torcida. O problema é que ele machucou muito esse ano, né? Vamos ver se o ano que vem ele tem um pouco mais de sorte, né? Faz uma pré-temporada um pouco mais forte e tenha menos contusões aí para a temporada. Mas é bom jogador, fiquei muito feliz, porque para mim, até que se prove ao contrário, ele será o titular da lateral direita. E para você, Tigrão, conceito do lateral Diogo Matheus. Conceito bom com uma ressalva. Se machucou demais em 2022. Ele, com uma sequência de jogos, é um dos destaques desse time do Guarani. Seja marcando, seja apoiando, seja na bola parada muito precisa. Na cobrança de falta,
ou na batida do escanteio. Muito bom jogador. Agora, não pode ficar tanto tempo no departamento médico, que aí não é culpa dele, é uma fatalidade, é uma questão física, é uma questão orgânica, mas atrapalha demais. E ele teve a sua trajetória em 2022 muito, mas muito atrapalhada pela parte física ou pelas contusões sofridas. Eu espero que em 23, que o Guarani possa tê-lo mais vezes em ação, e se for assim, sem contusões ou com pouco afastamento por contusão, a torcida do Guarani tem motivos para comemorar a permanência do Diogo Matheus. E você sabe quem que deu a primeira oportunidade profissional para o Diogo Matheus, ô Batista? Quem? Mazola Júnior, no CRB. Vai vendo como que a bola anda. Mazola Júnior, quando veio jogar aquela partida decisiva, que o Novo Horizontino estava com a corda no pescoço, mas o Guarani já tinha reagido, mas ainda não tinha escapado matematicamente. Nas últimas rodadas aí da Bezona desse ano de 22, se tem um cara, foi 2-0 para o Guarani. Se tem um cara que preocupava o Mazola Júnior, isso ele me confidenciou semanas depois, num encontro casual que tivemos aí, me encontrei com o Mazola na cidade, falou, olha, no time do Guarani é um time muito bem treinado, é um time com ótimos valores individuais, dentro do padrão da Série B, mas o cara que eu tinha a maior preocupação era um cara que eu lancei, porque a bola parada dele realmente é um transtorno para o adversário. Aí eu fiz essa pergunta que você me fez agora aí. Quem? E ele falou, Diogo Matheus, o lateral direito. Boa noite, vocês acham que o Brasil deve realmente ter um técnico fixo ou convocar o melhor do momento, J.R. Furlan? Será que eu entendi o que ele perguntou? Vocês acham que o Brasil deve realmente ter um técnico fixo ou convocar o melhor do momento? Como assim, né? O melhor do momento, Batista, que ele está dizendo é o seguinte, ó, a seleção vai se reunir numa data FIFA, não tem técnico fixo. Quem que tá bem? Ah, tá bem o Abel Ferreira. Então Abel Ferreira vai convocar e dirigir o time na data FIFA. Aí dispensa todo mundo, Abel Ferreira volta pro Palmeiras. Aí vai ter eliminatória, 3 primeiros jogos, um bloco de 3 jogos de eliminatórias para a Copa de 26. Quem que tá voando? Ah, quem tá voando é o Renato Gaúcho. Então o Renato Gaúcho vai convocar e vai dirigir o time nesses 3 jogos. E aí a gente vê se para o próximo segmento, para a próxima data FIFA, dependendo do desempenho, se vai o Renato Gaúcho, se volta o Abel Ferreira, se vai o Dorival Júnior, se vai o Cuca, se vai o Mano Menezes. É isso que ele está propondo. Aquele que tiver melhor no momento em que a seleção fosse reunir, é convocado e ele convoca os jogadores para aquele segmento. Porque a seleção brasileira, ela não está reunida em tempo integral. Ela se reúne em lapsos de tempo. E o treinador, enquanto o time não está jogando, não tem eliminatória e não tem data FIFA, não tem nenhum amistoso, que é a data FIFA, o treinador fica coçando o saco. E aí ganha peso. Você viu como o Cotite estava gordo ou não? Esse aqui é o detalhe que o torcedor, o nosso ouvinte está perguntando. O cara fica ali criando, né? Vai lá para a Europa, vamos ver se o Neymar é craque. Ah, quero ver se o Danilo pode ser titular da seleção brasileira. Ah, agora vou ver o Alessandro, lógico. Alexandro. Depois eu quero dar uma olhadinha no Fabinho. Ah, mas eu quero dar uma olhada no Fred também. Aí convoca tudo isso daí e passa vergonha na Copa do Mundo. Será que precisa técnico fixo? Eu acho interessante, desde que ele tenha olhar clínico. Se for para viajar, mordomia, tem um jogão, ó, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Vou para lá, vou ver quem que eu posso convocar do Flamengo. Aí fica o João Gomes e vai o Fabinho. Aí ele vai ver um outro jogo no Allianz Arena. Palmeiras e Grêmio.
Aí ele não leva o Dudu, mas ele foi lá ver o jogo, ficou no hotel 10 estrelas, aí ele não leva o Dudu e não leva o Danilo, mas ele leva o Rafinha e leva o Fred, não leva o Danilo, volante do Palmeiras. Aí ele vai ver o Scarpa marca 2 gols de falta e um olímpico. Ele não leva o Scarpa e leva qualquer um da Europa, leva o Fabinho. Ia levar o Felipe Coutinho, vejam, só não levou porque ele se contundiu. Então, se for para ter técnico fixo, para ficar fazendo lambança, mordomia, gastando dinheiro a rodo, indo em 12 da comissão técnica para o estádio, ficando nos melhores hotéis, comendo nos melhores restaurantes, voando de primeira classe para qualquer parte do mundo, ó. Não é só no Brasil, para depois fazer uma convocação esdrúxula, é melhor não ter técnico fixo. Agora, se o cara for competente, aí tudo bem. Eu acho que tem que ser fixo para fazer um trabalho competente. Agora, se for com essa visão totalmente deturpada, com essa visão totalmente míope, não dá para apoiar o técnico fixo. É só custo e desempenho do jeito que nós vimos agora aí, salve a Croácia. E você, CH, o que acha disso? Na minha opinião, não dá não, Batista. Tem que ter um treinador fixo e precisa saber escolher, né? Saber escolher e ter alguém competente para poder fazer a avaliação do trabalho, né? A seleção brasileira virou uma grande ação entre amigos, né? Então, precisa de um cara diferenciado lá. E o cara diferenciado está fora do país, mas dificilmente a CBF vai conseguir trazê-lo. O Guardiola não vai abrir mão do City para ser técnico da seleção. E também o Ancelotti não vai largar o Real Madrid para ser treinador da seleção. Essa notícia desse momento, isso pode mudar, não é? E eu não sei se tem no Brasil, estrangeiro ou mesmo brasileiro, que dê um rumo diferente para a seleção. Tem muita coisa que precisa... O negócio é mais profundo, né? Veja que nós temos um campeonato brasileiro completamente defasado, né? Essa história da Liga já passou do tempo dela acontecer. E eles não se entendem, os clubes eles não conversam. É cada um olhando para o próprio umbigo. E na seleção não é diferente. Todo mundo quer ir lá e mamar na teta da CBF, não é? Não sei, Batista, nós vivemos um momento no futebol muito difícil. Para dar jeito nessa situação, precisa de uma batida do martelo forte em cima da mesa. Alguém de peso. Mas todo mundo sabe no mundo que no Brasil é uma grande confusão. Todo mundo conhece a CBF. Veja os últimos presidentes onde eles estão. Todos presos. Ou se está preso, está com tornozeleira. Se não está com tornozeleira, não pode sair o Marinho não pode sair de Nova York. Quer dizer, é uma grande avacalhação, né? Então, o que aconteceu com a seleção brasileira, eu lamento muito. O Tite se perdeu completamente na Copa do Mundo de novo, né? E já tinha se perdido na Rússia. Se perdeu de novo. Então vai ter que ter muita sabedoria para a contratação de um novo treinador. Entregar na mão de quem você possa confiar em primeiro lugar, né? Existem alguns treinadores confiáveis. Tem uns 3, 4 no Brasil que você pode confiar. Mas aí você discute a parte técnica e de qualidade do trabalho. Difícil. Não é decisão fácil. Não é. E esse presidente da CBF, viu? Meu Deus do céu. Então vamos torcer. Eu vou torcer muito para que eles tenham sabedoria, mas eu não queria estar na pele deles. E para você, Lupe, sua opinião também sobre essa questão aí de treinadores. Batista, eu acredito que a CBF tem que definir aí esse treinador o mais rápido possível. Se for o Ancelotti, eu esperaria até o meio do ano para tentar negociar com ele. Mas eu percebo que pouca gente fala do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Acredito que também poderia ser uma boa opção para comandar a seleção brasileira por tudo que fez já nesse período à frente do time palestrino. É um nome que me agrada, mas como o CH falou, missão difícil e que vai ficar a cargo aí dos dirigentes da CBF que às vezes fazem escolhas erradas
Quem sabe dessa vez eles acertem no olho da mosca. Casa de Carnes Smith's Beef em Campinas. Para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Smith's Beef em Campinas. A Smith's Beef fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Smith's Beef, você só encontra carnes frescas e de qualidade. E kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas de hoje. Estrogonofe alcatra, R$ 49,90 o quilo. Filé de frango, R$ 19,90 o quilo. Contra filé reserva precoce, R$ 54,90 o quilo. Mignon inteiro sem cordão, R$ 79,90 o quilo. Promoção válida enquanto durar o estoque. E você pode pedir pelo delivery. Você pede, o Denilson Alves entrega 3294-7003. Ou então chame no zap 99834-6840. E você está pensando aí em fazer um churrasco? Chame o Denilson Alves. Ele leva todos os ingredientes, as bebidas, leva o churrasqueiro e também garçons. O seu churrasco vai ser nota 10. 3294-7003 ou 998346840. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Casa de Carnes Smith's Beef. Bandeirantes! E o ouvinte participa conosco, 18h33, mensagem de áudio no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos da Band. Meu nome é Adilson Ponte Pretano. Com relação ao menino aí da base, pode ser que ele vingue, mas eu acho que na Série B nós precisaríamos de um jogador mais experiente, mais forte. Agora, mais uma vez, voltando ao assunto Alisson, que papelão dessa diretoria, hein? Sabendo que era o único jogador que podia sair, dá uma bobeira dessa. E depois vem falar que o jogador pediu R$40 mil de vale, por que não fez o depósito do fundo de garantia? Na outra vez que o Iberlin passou pela ponte, perdemos muitos jogadores dessa mesma forma. Gostaria que ele desse uma explicação plausível, mas sem conversa mole, sabe? Porque a última entrevista foi muito longa, as respostas e muita conversa mole. Com relação a esse problema, já perdemos jogador e ele reclama que não tem dinheiro para nada. Pelo menos mantivesse o jogador em dia, que era a única moeda que ele tinha na mão. É vergonhoso essa situação. Aí vem com essa história de arena para passar pano, para tampar o sol com a peneira. A torcida já não acredita mais em nada. Um grande abraço, fiquem com Deus. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Thiago Bugrino, do Proença. Sobre o Bidu, tem que liberar o jogador. Ele já manifestou a intenção de deixar o clube e nós estamos aí com o Jamerson, que está jogando muito. Então, tem mais é que liberar o jogador mesmo. Ficar com um jogador que não tem vontade, que não tem garra, é arriscado. Ouvinte no ar, mais uma mensagem de áudio. Olá, Batista, boa tarde ao Lupe, ao Tigrão, ao CH, toda a equipe aí. O empréstimo do Bidu já não tem mais cabeça no Guarani, não. Pode ir embora a hora que quiser. Eu só não concordo com o empréstimo do Matheus Ludic. Eu creio que esse menino vai ter um grande futuro. E eu não concordo com o empréstimo dele, não. Gostaria até de saber o que os comentaristas acham disso. Ok, bom, os comentaristas já se pronunciaram, mas só para atender aqui o nosso ouvinte, quero acrescentar alguma coisa em CH nesse assunto Bidu. Não, Batista, ele tem que... Eu vou falar só
um detalhe apenas... É um grande detalhe, na verdade é o principal. Sem permuta, tem que entrar grana, senão eu não faria o negócio. E você, Tigrão, especialmente para o nosso ouvinte, quer acrescentar alguma coisa aí no caso Bidu? Não, mas ele pediu a opinião dos comentaristas do caso Ludic. Bidu, ele já disse que concorda, que não tem cabeça e tal. Ele falou, não concordo com o caso Ludic, com o empréstimo do Ludic, e gostaria de ouvir a opinião dos comentaristas. E eu opino aqui com muito prazer a pedido dele. Eu não teria emprestado. Ponto. Jogador desabrochando, muito jovem, muita força física, muita explosão. Tem alguma deficiência na marcação, mas algo que com um treinador que trabalhe bem isso, ele corrige com os pés nas costas e que poderia disputar aí a posição de igual para igual com o Diogo Matheus. Em alguns momentos, em função do que nós vimos do Diogo Matheus fisicamente em 2022, até com alguma vantagem. Eu acho que o Guarani, nesse aspecto, quanto ao Bidu, não tem muito o que ser feito. Eu gostaria de ter detalhes da transação. Mas o ouvinte perguntando especificamente e dizendo que ele não concorda com o empréstimo do Diogo Matheus, do Ludic, perdão, Matheus Ludic, eu quero dizer que eu concordo em 100% com aquilo que ele falou. Que eu também acho que o Guarani não deveria ter emprestado. E para você, CH Ludic, empréstimo Sampaio Correia. O que aconteceu, o que acontece com esse menino no Brinco de Ouro, até hoje eu não entendi. Todo mundo falou, não explica nada. A hora que ele entra em campo, ele dá conta e no Guarani ele não tem chance. Aí a primeira oportunidade, o menino vai embora, é emprestado, eu não consigo entender, sinceramente. Das escolhas do Mozart, essa eu não teria feito desta maneira. Eu teria ficado com o jogador. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra toda a linha de tintas Coral. Agora com novidade. A Coral Antimosquito Bem-Estar. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral. Proteção antimosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca. Ele possui a permitrina, um ingrediente natural que age no sistema nervoso do mosquito da dengue, zika e chikungunya, repelindo os mosquitos com proteção 24 horas por dia, por até 2 anos contínuos. Adicione Coral, proteção anti-mosquito às suas paredes. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Pensou em tintas, pensou Corbela. Corbela. Participação do ouvinte 18h39, ouvinte no ar. Boa tarde, equipe da Band. Silvio de Sumaré. Batista, como o Tigrão falou sobre o Bidu, se o Corinthians ainda der algum dinheiro, tudo, ainda vale, né? Agora, se for só para pagar salário e ficar lá no Corinthians, aí depois chega no final do ano devolver, aí não refresca nada, né? Porque o Guarani tá precisando de dinheiro também, né? E pode ser que o Bidu seja mais valorizado e o Guarani conseguir um preço melhor também, né? Mas isso aí é dúvida, né? Tem que esperar começar. Abraço. Abraço, muito obrigado. Pois não, Lupe? Só para complementar a opinião do ouvinte, ele também mandou um áudio aqui falando, né, que o Guarani poderia colocar nesse contrato de empréstimo, se é que vai colocar, né, uma questão envolvendo clubes do exterior. Se algum clube do exterior manifestar o interesse em contratar o Bidu, precisa ter a liberação automática do empréstimo com o Corinthians, até para, quem sabe, ter aí um retorno financeiro maior. Eu não sei, né, se colocou essa cláusula. Os jogadores que vêm aqui para os times de Campinas, todos eles têm essa cláusula. Agora, sabemos que negociar com o Corinthians ou com qualquer grande clube do futebol do Brasil não é fácil.
Não sei se o Corinthians aceitaria essa cláusula. E tem outra, hein? Quem que é o lateral esquerdo do Corinthians? Fábio Santos e Piton. O Piton saiu, né? Tá de saída pro Vasco. Tá indo, ainda não foi. Então... Tá negociando. É, aí o tem Bidu entra... o Fábio Santos. Entra como reserva imediato do Fábio Santos. Acho que já vai para jogar. Será que vai para jogar? Fábio Santos tá naquela fase já, né, Batista? Sim, amanhã eu vou lá hoje. Sabe como é que é? Já tá como diria Renato Silva, uma vez que ele foi dar uma penteada melhor na crina, foi dar uma enfeitada no pavão, ele falou, esse já tá nos extintores. Obviamente que ele quis dizer estertores, ou seja, no finalzinho. Muito bom, Fábio Santos, campeão do mundo. O Corinthians, no atual elenco de profissionais, tem 2 jogadores que estavam no time campeão da Libertadores e campeão mundial em 2012. Cássio e Fábio Santos. Pô, não precisa falar mais nada, pô. O cara tem mais de 10 anos de clube. Mas todo mundo chega a hora, né, Batista? Chega a hora. Até o Galvão Bueno parou. Você acha que o Fábio Sanches não vai parar? Fábio Santos? O Rodrigo Dreyer, que é corintiano, disse que o Fábio Santos está na transição. Transição para parar. A transição, pela cabeça que ele tem, pela liderança, pela história magnífica no clube, apesar de ter começado no São Paulo, né? Pouca gente lembra isso, mas o Fábio Santos foi campeão no São Paulo, né? Depois foi jogar no exterior e aí o Corinthians repatriou. Mas ele é cria do São Paulo. Só que criou uma ideia mais ou menos igual o Danilo, né? Danilo veio do Goiás, fez chover no São Paulo. Grandes campanhas, títulos. Mas depois foi para o Corinthians, também marcou época no Corinthians, a ponto de ter sido aproveitado como funcionário, como técnico de categorias de base, etc. O mesmo deve acontecer com o Fábio Santos, que vai ter um cargo no Corinthians, como teve o Alessandro, que era o lateral direito do time campeão do mundo contra o Chelsea, no Japão, em 2012. O Alessandro parou, mas o Corinthians falou, não, parou de jogar, mas você fica aqui com a gente. O mesmo aconteceu com ou melhor, vai acontecer com o Cássio. Cássio não vai embora do Corinthians. O dia que parar, vira diretor, vira treinador de goleiro, alguma coisa ele vai para técnico de sub-20. Né? O Mauro, ponto esquerda, que está lá faz 600 anos. Quando ele foi trabalhar no Corinthians para ser uma espécie de olheiro, auxiliar técnico e olheiro, vai ver o adversário, função importantíssima. Participa ativamente das decisões da comissão técnica, sem ser vinculado a treinador nenhum. Ele é funcionário do Corinthians. Também rodou para lá, rodou para cá com o Nelsinho. O Corinthians falou, vem para cá, você é campeão em 90, primeiro título nacional do Corinthians, e o Mauro tá lá desde o tempo que ele tinha cabelo. Hoje não tem mais nenhum único fio. Tá lá. Então o Corinthians é pródigo nisso, em aproveitar valores, em aproveitar jogadores que foram importantes em conquistas, que se identificam com a torcida, e deve ser o caminho natural do Fábio Santos. São 18 horas e 45 minutos em Campinas, ouvinte participando conosco, mensagem de áudio no ar. Boa noite, Batista, Tigrão, Lupe e demais. Boa noite, é Romir Gabriel aqui do Taquaral. Eu acredito que a seleção tem que jogar sério, então eu acredito que tem que fazer um time e uma comissão técnica com compromisso igual ao de 94, jogar sério para ganhar a Copa, jogar bonito se der, palavras do Parreira da época, tá? Então, o Brasil tem que trazer o caneco, para isso tem que jogar sério, a gente arruma uns 3 dungas atrás, deixa a molecada lá na frente e vamos ganhar, ok? Um Feliz Natal e um ótimo ano novo para vocês. Muito obrigado para você também. Feliz Natal e ótimo ano novo. Mais um ouvinte no ar.
Boa noite, Batista, amigos da Band, Eloir Pianca de Indaiatuba. Toda vez que a Ponte fica numa situação financeira extremamente difícil, começa a ter processos, essas coisas, eles vêm com essa história da arena, para tentar realmente tapar o sol com a peneira, né? Ou tentar enganar os torcedores. É desanimador. Ok, muito obrigado, ouvinte participando. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. A refeição deliciosa todos os dias no almoço. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais e saladas. Buffet completaço. E também pratos à la carte e executivos. Aos sábados e aos domingos, saboroso churrasco. A sensacional feijoada todos os sábados e também tem comida japonesa toda terça, quinta e sábado. Conheça o restaurante que fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, a região central de Campinas. E olha, o ambiente é muito agradável, o salão é climatizado, excelente espaço para sua confraternização. O pessoal da empresa aí vai fazer amigo secreto. Final de ano, né? Tem sempre aquela questão e tal, fazer o amigo secreto, né? Amigo secreto é aquela falsidade imensa, né? A hora que vai dar o presente. Mas é legal. Então, se você vai fazer amigo secreto, eu indico Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. 97410 6068. 97410 6068. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O João Dias é o mais simpático da gastronomia campineira. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já, 18h48. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Corbela. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar o último derby deste ano de 2022, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizado no estádio Moisés Lucarelli. Vitória da Macaca por 1-0. A Ponte Preta jogou com Kaique França, Igor Formiga, depois Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, depois Moisés Ribeiro, Alisson, Léo Naldi, depois Richelli, ainda Nicolas depois, e Elvis, Fecim e Luca. Já o Guarani, do técnico Moza, atuou na ocasião com Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlei Jamerson, Rodrigo Andrade, Madson, depois Richard Rios e Giovanni Augusto, Edson Carioca, depois Bruno Miranda, Yuri Tanque, depois Nicolas Careca e Bruno José, depois Lucas Venuto. Fecim marcou para a Ponte Preta aos 35 minutos do segundo tempo. Arbitragem de Marcelo de Lima Henrique. Cartões amarelos: o Alisson, Felipe Amaral, Moisés Ribeiro e Richelli. No lado da Ponte Preta, Lucas Ramon, Richard Rios e Giovanni Augusto no lado alviverde. Único cartão vermelho mostrado para Richard Rios. Público, 16.850 torcedores para uma renda de R$ 199.600. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18 horas e 53 minutos em Campinas, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Pode mandar para cá suas mensagens. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Sabe quando o carro começa a dar uma falhada estranha, perdendo potência? Esses sinais podem indicar alguns problemas. Os mais comuns são a vela ou os cabos de vela. E tem também aquele clock. Pode não ser só mais um barulho, mas sim que o sistema de suspensão pode estar falhando. E isso é coisa séria, viu, gente? Coisa séria que deve estar diretamente ligado com a estabilidade e controle do veículo. No Rocha Autopeças, você encontra peças originais para o seu carro e é isso mesmo, viu? Na Rocha tem velas e cabos NGK e Bosch originais. Peças para o sistema de suspensão, inclusive amortecedores originais Nakata, que é a referência no segmento. Encontre a pronta entrega na Rocha Autopeças e todas as peças com garantia. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rocha Autopeças. Rádio Bandeirantes. Mensagem de texto para mim: no Brasil eu colocaria Renato Gaúcho no comando da seleção. Melhor que todos que foi falado, pois ele não tem papa na língua. Vitor, do bairro Monte Alto, em Campinas. Mas será que é só isso, né? O treinador não ter papa na língua? Quer dizer, precisa algo mais. Eu gosto do Renato Gaúcho. Acho bom treinador, tem qualidade, conhece muito futebol, mas acho que ele está passando um pouquinho do ponto, né? Ele já teria a vez dele. Foi lá atrás, quando ele fez
sucesso imenso com a equipe do Grêmio. Foi bicampeão da Libertadores, mas não conseguiu ser campeão do mundo. Ele é campeão do mundo como jogador, né, pelo Grêmio. Mas como treinador não conseguiu. Mas, enfim, valeu aqui a sua participação. Um abraço, ouvinte Victor, do bairro Monte Alto, em Campinas. Onde é o bairro Monte Alto, hein, ouvinte? Monte Alto. Não sei onde é o Monte Alto. Se alguém souber, mande para cá mensagem bairro Monte Alto, em Campinas. Sempre que vê um nome diferente, eu procuro sempre buscar uma informação, né? O bairro é a sua pátria. A sua rua é a sua pátria. O bairro é a sua pátria. Claro que o país é importante. É evidente que a América do Sul, o mundo, mas o nosso território é a nossa casa, é a nossa rua, é o nosso bairro, né? É ali que realmente nós criamos os nossos filhos, amamos os nossos entes queridos, os nossos pais. É ali que temos os nossos avós, né? No meu caso, não tenho mais os meus pais, né? Minha mãe morreu em 1970. Tinha 42 anos, o meu pai durou um pouco mais. Morreu em 92, 91, 92, ele tinha 62 anos. Já está morando no céu há muito tempo. Mas você, que tem o seu pai, tem a sua mãe, lembre-se de dar um abraço apertado todos os dias nos seus pais, dizendo que você os ama, tá bom? O Natal já chegou na Anhanguera Ferramentas. Presenteie aquela pessoa especial com nossas ofertas de Natal. E tem um produto bom a um preço imperdível. Só na Anhanguera Ferramentas você encontra máquinas, equipamentos, ferramentas, material elétrico e EPIs com as melhores marcas do mercado. A Anhanguera possui o maior estoque da região, os melhores preços e um atendimento diferenciado por uma equipe preparada para atender a sua necessidade e oferecer a você o equipamento ideal. Além disso, conta com um portfólio de mais de 300 mil itens. São mais de 27 anos de história, com qualidade de quem conhece o profissional. E fique ligado, pois a Anhanguera está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. Corra para a Anhanguera! Lojas em Campinas, Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro, 1501, na Vila Mafalda. Em Limeira, Via Francisco da Andréia, 6.667, Porto Real 2, ali próximo do estádio Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Batista. Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Só para dar uma ilustrada, um ouvinte agora há pouco falando de Copa do Mundo, se reportou uma frase do Parreira, né? Nós vamos lá para ganhar, se der para jogar bonito, se possível jogar bonito, mas jogar com seriedade. E a gente achava o time de 94 pragmático, saiu muito criticado do Brasil, muito criticado, desacreditado e tal, a gente achava o time ruim. Dá uma olhada no time, Batista. Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco. Dunga, Mauro Silva, Mazinho e Raí, depois entrou o Zinho, jogava no Palmeiras. Bebeto e Romário. Romário no Barcelona, ambos na Espanha, e o Bebeto voando no La Corunha. Que timaço, pô! Como é que um time desse não joga bonito? E mesmo assim, quando precisou dar chutão, deu chutão, e quando precisou e jogou o campeonato inteiro com 3 volantes, jogou com 3 volantes. Tudo bem que um era cobra com a bola nos pés, o Mazinho, o Dunga sempre soube jogar, mas era mais marcador, e o Mauro Silva marcava e jogava, e aí fechava o quadrado.
com o Zinho. Olha o 4-4-2 aí, ganhou título. Aí você tinha opção para o Jorginho, Cafu, opção para o Aldair, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Ronaldão. Vai vendo. Você tinha opção para o Branco, Leonardo, um avião de jogador. E opções para o Bebeto e para o Romário, você tinha Miller, o Paulo Sérgio, que estava jogando no Bayer Leverkusen, tinha o Ronaldo Fenômeno, começando, estava no Cruzeiro, e tinha o Viola, que estava no Corinthians. O que me chama a atenção? Primeiro, a qualidade do grupo e o equilíbrio da convocação. Por isso que quando você perde, não se perde por acaso. E também quando ganha, não ganha por acaso. Tem que ter planejamento bem feito, ganha. Mal feito, perde. Desse grupo aqui de apenas 23 jogadores, e pro gol tinha o Zete e o Gilmar. Gilmar estava no Flamengo e o Zete no São Paulo. O Tafarel, nessa época, jogava no Reggiana, da Itália. Desse grupo de 23, praticamente metade jogavam no futebol brasileiro. Metade. Você vê que diferença ou não? Nessa convocação agora, 3, mas nenhum foi titular. Aqui, ó, Cafu jogava no São Paulo, Ricardo Rocha jogava no Vasco, o Branco jogava no Fluminense, o Leonardo jogava no São Paulo, o Mazinho jogava no Palmeiras, o Zinho jogava no Palmeiras, o Miller jogava no São Paulo, o Paulo Sérgio jogava... Não, esse não, estava fora. O Viola jogava no Corinthians e o Ronaldo jogava no Cruzeiro. 11 de 23 e alguns titulares absolutos, e alguns o titular e o reserva jogavam no Brasil. De 23, 11 estavam jogando no futebol brasileiro. Será que é por isso que de vez em quando ganha? Ou os caras não olham pelo retrovisor para ver o que foi feito de direito quando ganhamos? E o que foi feito de errado, como em 2018, quando perdemos? Será que ninguém analisa? Vamos ver o que foi feito em 58, em 62, em 70, em 94, que eu estou falando dela agora, em 2002. Não. Botaram o mesmo cara de 2018. Você gosta dessa frase, Batista? Quando você faz a mesma coisa, você vai colher os mesmos resultados. E vamos atingir a maior marca sem ganhar o título, porque 20 anos, né? De 2002, próxima Copa, 24. Foi a distância entre 70 e 94, esse time que o Tigrão colocou aqui. E aí fica sempre essa questão, né? O Brasil perdeu o status de melhor futebol do mundo. Eu, por exemplo, acho que não. Individualmente, o Brasil tinha o melhor time dessa Copa. Individualmente. No conjunto, ele não mostrou que tinha condição nem de ir à semifinal da competição. Porque naquele jogo já foi um sacrifício terrível para fazer um gol contra a Croácia, né? Não podia. Pelas individualidades, não podia ter tanta dificuldade assim para fazer um gol contra a equipe da Croácia. E aí depois tomou o empate. Então, ele não mostrou no conjunto, faltou conjunto para a seleção brasileira. E aí é onde entra o trabalho do técnico. O técnico, ele contribui muito pouco para a vitória ou para a derrota, mas tem uma coisa que ele contribui em 80% da minha visão, que é a escolha das peças. Veja, e o Scaloni, ele colocou times com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, colocou time com 3 volantes, com 3 atacantes. Ele foi mudando, fala que time que ganha não se mexe, ele foi mudando o time da Argentina até o jogo final contra a seleção da França. Inteligente, perspicaz, estudou os adversários. Ah, mas tá falando isso porque ele ganhou a Copa. Olha, ganhou a Copa em cima de uma inteligência tática. Eu vou dizer aqui que ele deu um nó tático, não é isso. Mas em cima de uma inteligência tática que ele colocou em cima do adversário e conseguiu vencer, é verdade, nos pênaltis,
mas o resultado é que efetivamente conta, né? Então eu não acho que o Brasil perdeu o status de melhor futebol do mundo. Individualmente tem todos os jogadores titulares nas suas equipes disputando os campeonatos europeus, e aí no conjunto a coisa não funciona. No conjunto o técnico realmente ficou devendo, embora o Tite seja um dos melhores técnicos do mundo, mas muito teimoso em alguns aspectos, especialmente em mexer nas peças que precisavam ser mexidas, como fez o Carlos Alberto Parreira. Aí, em 1994, ele começou com o Raí de titular, né? E aí tirou o Raí muito contestado, o Zinho era chamado de Zinho Enceradeira, muito contestado, e ele fez as alterações que o Brasil precisava. Batistão, boa tarde. A Ponte não ganha mais nenhum dinheiro com o Alisson, mesmo após o julgamento lá em abril. Bom, é julgamento, ninguém sabe o que é que vai acontecer lá em abril, né? A audiência é em abril, não é julgamento, é audiência. A audiência vai acontecer em abril. E ele completa, se não ganhar mais nenhum cascalho com esse jogador, terá que forçar uma venda de outro jogador do plantel da Ponte. Exemplo, Leonaldo, Felipe Amaral, etc., para suprir os gastos e custos do time no início de 2023. Você pode falar a respeito da questão, ô Lupi? Lá em abril, né, tem a audiência, ninguém sabe o que é que pode acontecer neste momento. A Ponte perdeu o jogador e não recebe nenhum. O Cruzeiro já anunciou a contratação do Alisson. E existe essa possibilidade de negociar algum desses jogadores jovens para poder reforçar o caixa ou não? Olha, Batista, a respeito do Alisson, né? Realmente, hoje ele não tem mais o contrato com a Ponte, conseguiu na justiça a rescisão por conta de algumas questões envolvendo as questões trabalhistas. Foi anunciado pelo Cruzeiro, a Ponte não recebeu nada, vai na justiça tentar ser ressarcida, mas é claro, precisa provar aí todas essas questões no âmbito jurídico. É claro que se pintar uma proposta boa para a Ponte Preta em relação a esses jogadores que foram citados e que têm potencial, o próprio Leonaldo, que vem chamando a atenção, o Amaral também é um jogador que se destacou muito na Série B do Campeonato Brasileiro e já vinha chamando a atenção quando ainda estava na base. É claro que a diretoria não vai descartar, mas tem que ser algo bom para o jogador e, é claro, para a Ponte Preta organizar aí as questões financeiras para a temporada do ano que vem. E, claro, não sofrer nenhuma penhora, né? Porque ontem também no Conselho foi discutida essa questão da arena, né? Na verdade, a comissão que foi criada recebeu autorização para a realização de estudos do terreno, onde essa arena pode ser construída sem nenhum ônus para a Ponte Preta, mas também foi falado sobre essa quantidade de penhoras que o Eberlin já tinha comentado conosco na entrevista na última quinta-feira, quando ele disse que aí aproximadamente 8 milhões foram penhorados da Macaca. Ouvinte participando conosco, mensagem no ar. Boa noite aí, Batista, para toda a equipe. Igual na mensagem de texto que eu mandei ontem, não deu tempo de vocês lerem, melhor do que as contratações que o Bugre está anunciando, são as permanências de jogadores importantes para o ano que vem, que está conseguindo segurar. Jamerson, Giovanni Augusto, Kozlinski, entendeu? E essas contratações estão chegando para compor elenco. Os graúdos mesmo vão chegar depois da virada do ano. Mesmo já com o Diogo Matheus, Jamerson, Richard Rios, se a gente especular um time titular, já dá um time forte, hein? E pode ter certeza, depois da virada do ano vai chegar muita gente boa. Tô confiante aqui, ó. Que é o Rafael de Campinas. Valeu, Rafael, um abraço para você, muito obrigado. Para anunciar, tá faltando aí o Castan, né? O zagueiro Castan, e tá faltando o Henderson. Isso. Jogador que vem lá do Azures. Não acredito que o Guarani vai anunciar algum outro jogador. Teve essa foto que rodou a internet e até começaram a comentar aí que o Andrigo estaria voltando. O Andrigo. Andrigo é aquele que teve um problema de fascite plantar. Ficou um tempo até no Bugre inativo porque
aquilo dói uma barbaridade na tal da fascite plantar. Mas não há a menor possibilidade, o Lupe já dava essa informação ontem, apenas uma foto. O jogador foi tomar um café junto com o Iago Henrique e com o Castan. Não há nenhuma possibilidade do Guarani contratar apenas e tão somente é uma especulação. Informação de internet, redes sociais por causa da foto. Mas o Guarani não vai contratar, não existe nenhuma possibilidade da contratação do Andrigo. Você tem aí, Lupe, os jogadores remanescentes do Guarani? Eu tenho aqui a relação de atletas, né? Um time base aí que pode ser utilizado no ano que vem. O Kozlinski, né? Permaneceu, acertou a sua renovação de contrato. O Diogo Matheus. Os laterais, Diogo Matheus, o Lucas Marques, o Jamerson, Michael Eliel. Os zagueiros, o Alan Santos foi contratado. O Alvarino, né? Que permaneceu, o argentino, que está emprestado. Volantes, o Leandro Vilela, o Richard Rios. O Giovanni Augusto, tem os meninos da base, né, o Rafael Freitas, o Eliseu, os atacantes, o Gênison, Nicolas Careca, que por enquanto fica, o Yuri Tanque, mas existe também uma possibilidade de sair. Então, ficaram alguns atletas interessantes aí para a disputa do Campeonato Paulista e outros foram contratados, mas a reformulação muito grande. Muitos saíram, mas muitos foram contratados também para o ano que vem, Batista. E aí, CH, o sistema defensivo melhora para 2023 com Castan, Lucão, Alan Santos e Alvarinho? É expectativa, Batista, mas é muito cedo para a gente cravar qualquer tipo de análise. É tudo no campo teórico. Eu estou, assim, bem esperançoso que o Guarani tenha acertado nas escolhas, porque ele não ficou com alguns atletas que já estavam aprovados aí. Então a expectativa é que eles saibam o que eles estão fazendo. Zagueiro é o seguinte, você pode contratar 4 grandes jogadores, se não der casamento, um não combinar com o outro, dos titulares, esquece. Então, tudo no campo teórico. Eu tenho uma boa expectativa, mas a gente vai ter que aguardar. Ô Tigrão, e para você aí, né, o Guarani tá nessa transação aí com o Corinthians, com o Bidu. Não tem nada a ver, mas Luan, que estava no Santos, em contrato com o Corinthians, volta para o Corinthians, não luziu no Corinthians, não luziu no Santos. Ele já não deveria começar a olhar para o mercado da Série B. O jogador está encostado no Corinthians. Não cairia bem aí no time do Guarani para disputar a Série B, em Tigrão. Batista, o problema do Luan é que são 800 quilos de picanha por mês. O Corinthians que paga o salário dele, ué. Ah, tá. Então, convence o Corinthians lá para pagar. Se você conseguir convencer, eu trago de olho fechado. Ele é bom jogador, não tem muita intensidade. Parece ter um problema físico crônico aí de fascite plantar, acho que é esse o nome, problema na sola dos pés que dói muito, mas ele tem técnica, fez até algumas partidas razoáveis no Santos, mas o Santos e o Corinthians fizeram um rachide, né? O Santos pagou 50%, se o Guarani puder pagar 400 e o Corinthians 400, eu trago correndo, agora 400 é 1/3 da folha do Guarani, esse aqui é o problema. Boa noite, Batista e a bancada da Band. Parece que todos da bancada são todos bugrinos. Já a ponte, para vocês, não existe. Só que a Ponte Preta é maior. Ademir de Sumaré. Nossa, ô Ademir, aqui a gente mantém aqui, pelo menos tentamos manter a maior isenção possível nos comentários. É evidente que às vezes tem que dar umas pauladas mais fortes em um e não no outro e eventualmente há uma inversão nisso, né? Mas não há aqui nenhuma preocupação em favorecer A ou B, né? Ou desfavorecer A ou B. Você está completamente enganado. Quero ver se o Guarani contratar onde a cara de vocês vão. Andrigo não era para estar em Campinas, algo tem. Luan no Guarani não. O ouvinte não assinou,
0317. Olha, só a fonte é absolutamente segura de que não há nenhuma possibilidade da contratação do Andrigo. Futebol é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. O Guarani, neste momento, o Guarani não tem nenhum interesse na contratação do Andrigo. O Andrigo está no futebol do exterior aí, acho que é Ásia, tá na Ásia, né? Não lembro aqui o nome do time. Vou pegar aqui. Aqui, achei. Dá uma olhada aí onde está o Andrigo. Ele está no futebol da Coreia do Sul, no Anyang. 29 jogos, 7 gols marcados, 3 assistências. A última partida dele foi no dia 29 de outubro. Então, né, não tem, assim, possibilidade, provavelmente, tá ganhando uma grana lá. Você vê o Yuri, tá indo lá para a Coreia do Sul, vai ganhar 10 vezes mais do que ele ganha aqui no Guarani. Então, o salário é impraticável, o salário do Andrigo. E o ouvinte falou, ele não deveria, por que ele estaria em Campinas? Ele está em Campinas porque ele tem residência fixa em Paulínia, um condomínio chamado Okinawa. Ele tem uma residência nesse condomínio, ele jogou no Guarani um tempo e tem residência fixa em Campinas. É por isso que ele está em Campinas. E estava tomando café com os amigos dele, o Iago Henrique e também o Castan. Então não há, volto a repetir, né, de novo, nenhuma possibilidade do Guarani contratar o Andrigo. Boa noite, amigos. Quais as opções de volantes e meia para o início do campeonato do Guarani? E aí, Lupe, quais são as opções para volantes e meias? Ouvinte final 5642 não assinou também a mensagem que ele mandou aqui pra gente. Meias e volantes do Guarani. Vamos lá pegar aqui as opções do treinador. Só um minutinho, Batista. Só um minutinho que eu já pego pra você e já passo em instantes. Pode ser? Pode. Daqui a pouco você passa aí pra gente. Ouvinte participando conosco. Boa noite. Parabéns pelo programa. Ano de Argentina campeã é sinal de bugre na final. Foi assim em 78 e 86. Abraço, Maurício do Taquaral. Futebol é cheio de mística, né? O ouvinte buscou aqui um dado impressionante, né? 78, a Argentina foi campeã. Guarani campeão brasileiro. Em 86, a Argentina foi campeã. E o Guarani fez a final da competição. Aliás, o campeonato de 86 terminou em 87. O Guarani perdeu para o São Paulo nos pênaltis. Mas valeu, Maurício. É legal, gosto de futebol por causa disso, né? Essas referências místicas. Maurício do Taquaral. Um abraço, muito obrigado, hein? Batistão, o Guarani tem para a função de meio campo volantes Leandro Vilela, Richard Rios, Lima e o Iago Henrique. É claro que aí também entram as improvisações, né? Como, por exemplo, o Alan Santos pode também fazer essa função, como o próprio Pastana disse em entrevista na Rádio Bandeirantes. Meias tem o Giovanni Augusto, o Rafael Freitas da base, o Eliseu, que também é da base, o Bruninho, que foi contratado, e o Derek. São as opções aí para o setor de meio campo, para o técnico Mozart. Sou Wellington, manda aí um salve para os bugrinos do Campo Grande e Diques. Ô Wellington, abraço para você, muito obrigado pela audiência e um salve então, né, para todos os bugrinos aí do Campo Grande e também da região dos Diques. Batista. Muito obrigado. Pois não, Lupe? Posso passar só uma informação aqui claro. do nosso companheiro Bruno Daniel, que é da Rádio Band News FM lá de Goiânia. Ele que tem uma relação muito boa com um dos dirigentes lá de Goiânia. Ele informa que a decisão sobre o direito de transmissão da Série B, que ainda não está definido, só vai sair após o dia 19 de janeiro, data da apresentação das propostas na licitação conduzida pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O Grupo Globo fará uma proposta para transmitir 38 rodadas no pay-per-view, mais TV aberta, só que os valores só serão conhecidos na abertura das propostas, ou seja, isso está deixando todo mundo aí preocupado, porque ainda não se sabe o valor da cota da Série B, e isso impacta
e muito no planejamento das equipes, mas provavelmente não, só vai ser definido depois do dia 19 de janeiro, ou seja, ainda mais um mês sem saber quantos clubes vão receber para disputar a Bezona. E isso vai impactar realmente nos planejamentos dos clubes, porque a cota da Série B é a maior cota que os clubes vão receber no ano. Até a informação é de que os clubes queriam um aumento. Até propuseram um aumento daquilo que eles vinham recebendo. O problema é que a Rede Globo arrefeceu, né? Não deu resposta, segurou, passou para o ano seguinte. Esse jornalista é muito bem informado e passou então para o dia 19. E aí, o que pode acontecer? O que pode acontecer é, primeiro, não ter o aumento. E aí vai fazer uma proposta para um valor exatamente igual àquele que a emissora vinha pagando, ou talvez até pagando menos. Então, os clubes queriam um aumento e podem ser surpreendidos com um valor até menor. E aí não há prazo, não há tempo para negociar com outra rede de televisão. Aí é aquela história, né? Pegar ou largar. Vamos agora com o Na Lata. Responde na lata. Responde na lata. Vamos ver aqui o que é que nós temos hoje aqui nessa lata versão rádio. Fernando Diniz começa a ganhar forças nos bastidores da CBF, mas a entidade teme por pressão popular e da imprensa. Você aprovaria o nome dele na seleção brasileira? Começo com você, Tigrão. Fernando Diniz. Aliás, eu acho que você foi quem primeiro falou do Fernando Diniz na seleção brasileira, não foi isso, Tigrão? Eu não sei se eu fui o primeiro e também não sou assim macaco de auditório, fanzaço do Fernando Diniz. Eu só acho que a forma mais próxima, o caminho mais curto para que o futebol brasileiro volte a vencer é no momento em que as convocações, seja de jogadores, seja de treinadores, ela respeite o momento de cada um. Ou seja, que sempre seja convocado o jogador que para aquela posição está desempenhando melhor a função. E treinador a mesma coisa. E eu acho que no momento, apesar da retumbante campanha em 2022 do Palmeiras, do próprio Flamengo, mas o Flamengo trocou de treinador, né? E trocou de novo agora. Dorival Júnior ganha a Libertadores e ganha a Copa do Brasil e não continua no Flamengo. Então, você vê como são as coisas. Mas eu respeito muito o momento. Eu acho que no momento, com o material humano de que dispõe, comparado com seus diretos concorrentes, o melhor trabalho de treinador no Brasil é do Fernando Diniz. Isso não quer dizer que daqui a 2 anos vai estar assim também. Mas hoje, se fosse para nomear um treinador, ele seria um nome muito forte e eu aprovaria. E para você, CH? Diniz, Fernando Diniz. Fez um grande trabalho no Campeonato Brasileiro. É um treinador que eu respeito. Eu vi esse cara nascer no futebol como treinador. Mas, e eu me incluo nisso que eu vou falar agora, tá? Todas as vezes que acontece algo diferente, a maioria dos cronistas, dos meus amigos, dos torcedores, é mais trivial, não aceita mudanças radicais. Você imagine só o Fernando Diniz obrigando o goleiro da seleção brasileira a jogar com os pés e o Brasil perder uma partida, porque pode acontecer, para a Venezuela nas eliminatórias. Todo mundo vai arrebentar com o Diniz. E eu acho que ele é um grande treinador. Então não dá, cara. Seleção brasileira, nós brasileiros, na minha avaliação, não estamos preparados para um cara que está bem à frente do conhecimento de todo mundo. A gente não se acostuma, a gente não aceita, a gente critica, a gente dá palpite e, repito, não aceita certas coisas que precisariam mudar no futebol. É simples assim.
Por isso, até para a preservação dele, eu nem aceitaria se fosse convidado. Mas ele tem qualidade para dirigir a seleção brasileira. E para você, Lupe, Diniz na seleção brasileira? Faz um excelente trabalho no Fluminense, fez, né? Um excelente trabalho no Fluminense, mas não. Jorge Valdano foi campeão com a Argentina em 1986. Ele disse numa entrevista que Messi não disputou a última Copa. Você acredita no retorno do camisa 10 em 2026? Messi tem 35 anos, daqui 4 anos, né? 39. E aí? Disputaram uma Copa com 39. Começa com você, CH. Você acredita no Messi, 39, na próxima Copa do Mundo? Batista, eu não duvido. Eu acho difícil, mas duvidar eu não duvido. Porque é aclamação. Todo mundo está acompanhando na televisão o que está acontecendo na Argentina. É um negócio emocionante e inacreditável. Há uma convulsão social. É uma loucura. Eu tenho alguns amigos que mandam mensagem. Carlos Henrique, a Buenos Aires está parada. Parada. Não anda para frente para estar todo mundo na rua. Né? Extasiado com o título da Argentina. É o ópio que esse povo sofrido que vive uma tristeza de fome, um regime maldito que foi implantado lá, está prejudicando, acabando com a economia argentina. E o futebol trouxe, graças a Deus, um pouco de alegria para esse povo. E tomara que o Messi aceite e consiga fisicamente jogar mais uma Copa do Mundo, porque a Argentina precisa muito dele. Agora, eu não aposto. Espero que ele esteja na próxima Copa, mas apostar não dá. E você, Lupe, qual a sua opinião? Acho difícil o Messi disputar mais uma Copa do Mundo. Aparentemente, pelo que a gente viu, ele chamou a responsabilidade, teve um desgaste muito grande, mas conquistou o seu objetivo. Eu acho difícil o Messi disputar mais uma Copa do Mundo, vai jogar aí mais um período, mas vai parar por cima na seleção argentina. E você, Tigrão? Apesar da técnica exuberante e da genialidade com a bola nos pés, ele ainda é um jogador que também desequilibra pela explosão no tiro curto. Veja a jogada que ele fez no terceiro gol da Argentina contra a Croácia, inclusive vingando a seleção brasileira e mostrando como é que se ganha da Croácia. Por isso é que eu acho que só na técnica, esse tapa lindo que ele dá na bola, no drible curto, na bola colada no pé, enfim, todas as virtudes dele, não dá. Ele tem que ter essa explosão e ele se preparou muito para essa Copa, sabendo que era a última. E ganhou com todos os méritos. Então eu não acredito que ele dispute mais a Copa de 2026 com 39 anos. Sinceramente, não, porque a explosão muscular dele será completamente diferente. O arranque, aquele sprint curto, do que nós tivemos a felicidade de ver nessa Copa do Catar. Portanto, não acredito, acho que foi a última Copa dele realmente. Na lata, Tigrão, Ángel Romero está de volta ao Corinthians. Ele ficou conhecido pela sua entrega dentro de campo. É subestimado ou superestimado, Romero? Superestimado. E para você, CH? Esforçado, superestimado. E para você, Lupe? Superestimado. Ainda sobre Romero, ele é o segundo maior artilheiro da Arena do Corinthians. Quantos gols Romero marcou? 20, 27, 32 ou 35? E quem é o líder da lista em Lupi? Não sei, ele marcou 20 gols na Arena, mas não sei quem é o líder. E você, Tigrão, qual a resposta? Eu acho que é 20 também. E o líder na Arena, puxa vida, esse não dá para... Teria que pensar, raciocinar só um pouquinho. Só um pouquinho, mas não dá tempo. Não dá tempo. Eu passo. E você, CH, qual a resposta? Desculpe, Batista, mas eu também passo. Romero marcou 27 gols, ele é o segundo artilheiro da Arena, atrás de Jô. Jô marcou 30 e é o líder na Arena. Valeu, Tigrão, um abraço pra você, até amanhã.
Até amanhã, um abraço. Até amanhã. Valeu, CH, um abraço pra você. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu, Lupe. Tchau. Tchau. Final de programa. Vem aí Esporte Debate Nacional. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora.